Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Paty. Sejam bem-vindos a mais um Blindcast. E aí, como é que vocês estão? O tema de hoje, como já ter visto pelo título, a gente vai voltar com o Fujoshi, mais um Fujoshi aqui no Blindcast. Pra quem não conhece, o Fujoshi é uma coluna aqui do Blind, onde a gente pega uma obra, quem sabe que é muito popular entre os fãs de BL, entre Fujojis, Fudantes e Fujins, e para explicar justamente do porquê essa obra ganhou nossos corações, por que tem tanto chip, porque o pessoal fica se degladiando em redes sociais por causa deles. Dessa vez a gente vai pegar um clássico, que é Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que antes de começar a introduzir Cavaleiros, apesar de que eu acho que não tem brasileiro que precise ser introduzido a Cavaleiros, vamos começar com quem tá aqui comigo hoje. Vamos começar pela Deb, nossa convidada. Como introduzir Cavaleiros, né? Cavaleiros eu acho que é o shonen de lutinha, junto com Dragon Ball aqui na América Latina. A história, né, de Seiya e os outros lutando para proteger a deusa Atena. E nisso você tem, assim, um elenco de diversos bichonens variados, que é o foco, né, do cast de hoje. Exatamente. A nossa próxima participante é a Keiko, se apresente. Então, gente, novamente eu aqui, Keiko Maxwell, num Blindcast. Pra quem não me conhece, sou colaboradora aqui do Blind, fã de Cavaleiros desde 1900 e Guaraná com rolha. E eu não sei como introduzir Cavaleiros a alguém, porque eu sou péssima nesses pontos, tá? E por fim, mas não menos importante, Tanco, nossa presidente. Vem aí, Tanco. Olá! Então, eu sou fã de Cavaleiros desde a época da Manchete, sou a fã velha aqui, dinossauro. E Cavaleiros, enfim, são as melhores fichas de RPG, os melhores bonequinhos pra gente brincar, por isso que eu amo Cavaleiros. Bem, antes de gente começar um pequeno disclaimer, como eu falei antes, pro Joshai, o objetivo de hoje é falar de chip. A gente não quer te vender Cavaleiros, a gente já supõe que você no mínimo conhece pra estar ouvindo esse Blindcast. E se você vier nos comentários de qualquer rede social do Blind, ou nos comentários do site, ou com a gente, e falar, não, porque Cavaleiros eu digo, o Chaka não é gay. Foda-se, a gente não se importa. A gente também não quer saber quem é mais forte, se é o Saga ou se é o Chaka, isso daí não importa. Exatamente. O que importa é quem tá por cima, quem tá por baixo. Pra muita gente importa. Pra muita gente importa. Às vezes nem quem tá por cima e nem quem tá por baixo importa, hein? Vamos discutir detalhes. Calma, não vamos começar a briga ainda não. Mas é isso, pequeno disclaimer. Então, assim, estão avisados. Se eu ver alguém reclamando, a gente vai deletar e eu vou xingar, eles não se importam. Ok, pra começar, primeira pequena rápida introdução a Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que pra se introduzir, quem quer se dar o trabalho de fazer um resumo rápido? Cavaleiros do Zodíaco, também conhecido como Sansei no Japão, é um mangá de Masaki Kurumada, que foi publicado na década de 80 na revista Shonen Jump. É um dos, como a Deb falou, que é o shonen clássico de lutinha, um dos mais emblemáticos do público brasileiro e latino-americano em geral. Na verdade, eu acho que ele é icônico pra qualquer lugar que não seja os Estados Unidos, mas... sempre flopou lá, né? Impressionante. A história básica, a história de Seiya, Cavaleiro de Bronze, e os seus colegas, os outros cavaleiros, enquanto eles lutam contra os mais diversos tipos de inimigos para proteger a deusa Atena, que reencarnou numa jovem japonesa chamada Saori Kido. E eu acho que essa introdução básica, eu acho que se falar mais coisa vai soar muito básica. Em parte muito popular por apresentar, né, as constelações, e, coincidentemente, inevitavelmente, as constelações do Zodíaco, e todo mundo ama signo, então fez bastante sucesso aqui no Brasil, né? Dificilmente isso não ia pegar aqui no Brasil. Você querer saber qual é o seu cavaleiro do Zodíaco é mais importante às vezes do que saber seu próprio signo, então... Exatamente. Eu acho que esse é um dos fatores principais. Eu ia até perguntar, como é que vocês conheceram Cavaleiros? Eu vou saber, a minha introdução é rápida, tipo, eu não tenho uma grande história com Cavaleiros. Eu comecei a ver quando passava no Toonami, no Cartoon Network, que ele passava no início do bloco Toonami, que eu via a reprise de noite, porque eu estudava de tarde na época, então eu pegava a reprise. Era o primeiro de uma leva de animes que passavam nesse bloco, então, tipo, eu sentava pra ver e eu acompanhei junto nessa época. E vocês? Vamos começar pela ordem que tá aqui? Começa pela Debbie. Foi a mesma coisa que você, foi pelo Toonami. No caso, eu não via na reprise, eu via à tarde mesmo, porque tinha Cavaleiros, eu acho que tinha Inuyasha também. Como eu era uma criança otaquinha, assim, todo e qualquer desenho que passava na TV que eu sabia que era japonês, eu queria assistir. Por isso que, assim, toda vez que tinha um anime na TV eu precisava assistir. E quando o Toonami começou a passar um monte de anime lá por 2004, 2005 mais ou menos, eu sempre tentava assistir. E nisso eu acabei conhecendo Cavaleiros. E como eu era criança, tipo, bem criança, né, eu não tinha noção, né,
dessa coisa da história de Cavaleiros no Brasil, né? Da TV Manchete, né? De que tinha outra dublagem. A gente já pegou, né, aquela dublagem nova da BKS? Não tenho certeza. Já deve ser BKS. Eu sei que a primeira é Gota Mágica, o resto eu já não sei. Então, a gente já pegou o Cavaleiros redublado, né? Então, eu só fico imaginando como é que devia ser a experiência de ver na Manchete. Com menos vozes de velhos fumantes, né? Provavelmente. Eu ia falar que... Mas eram muito boas as vozes de velhos fumantes, eu gostava muito. Eu ia comentar que como eu vi na época do Toonami, mas tipo, quando começou a passar no Toonami eu já sabia que Cavaleiros existia, porque tinha revistinha de anime, eu via o pessoal comentando na internet, de escada e tal, mas eu vi o pessoal comentando. Então quando começou a passar no Toonami, eu já tinha aquele anime que todo mundo fala, então eu via junto, sabe? Era meio que essa a ideia. E você, Keiko? Eu acho que você tem mais história do que eu e a Debbie juntas com Cavaleiros. Yay! Então, eu sou da geração Manchete. Eu assisti. Eu e a Tanco, as duas velhas aqui do feno. Eu assisti Cavaleiros em 1994, quando estreou aqui no Brasil pela primeira vez. Lá na finada Rede Manchete, com aquela musiquinha de abertura maravilhosa, que, enfim, só pra quem lembra. E não era a segunda música, era a primeira música que era, supra-sumo. Marchinha, né? Era tipo uma marchinha, assim. Eu sei a letra, eu não vou cantar porque eu canto extremamente não mal. vou cantar. Mas assim, eu sou dessa época, eu era muito pirralha quando Cavaleiros passou pela primeira vez e quando eu assisti pela primeira vez. E, bem, foi um boom, né? Cavaleiros, naquela época, quando chegou aqui no Brasil, foi um boom. E foi minha introdução aos animes, de verdade, assim, foi o primeiro anime que eu posso falar que seriamente eu acompanhei. Foi muito engraçado porque eu só comecei a assistir porque meu pai assistia, ele gosta muito de animação japonesa, qualquer coisa japonesa, então eu assistia muito com ele, né, e acabou ali aquele fascínio de criança que, que legal, e aí foi que eu me encantei já em 1994, eu sei lá, devia ter uns 6 anos de idade, eu era muito pirralha. E quando teve a reprise, né? Quando passou novamente na Cartoon também, eu assisti novamente. Acompanhei com lágrimas nos olhos quando saiu a animação da Saga Hades. Enfim, minha história com Cavaleiros, assim, é muito nostálgica, porque é um anime que eu tenho muito carinho e muito antiga, né? Então eu tenho muita história de Cavaleiros na minha vida. Muito bom. Você já tá você tá aqui desde que tu era mato. Você capinou o lote. Eu peguei enxada ali e tava ali junto, pode ter certeza. E por vir Tanco, acho que Tanco você também é da época da Cake, mas pode contar como é que você conheceu. Eu sou mais velha que a Keiko, então eu já tinha quase 12 anos, era uma mocinha e tal. Quando começou a passar Cavaleiros, eu não tava dando muita bola, que eu achei que era uma bobagem qualquer, assim, mais criancinha, assim, né? E todas as outras crianças curtiam. E aí eu resolvi dar uma chance e eu já fiquei totalmente, assim, fascinada por aquilo, o que estava acontecendo, sabe? Eu peguei justamente aquele episódio do Misty, que é um cara super andrógeno, assim. O Misty fica pelado. E ele falando com a voz grossa, achava que ele era uma mulher que falava com voz grossa, sabe? Tipo aquela personagem do Changeman, Shima. Aí eu levei um tempo pra entender o que estava acontecendo, mas eu curti, sabe? E o fato de ter questões de mitologia grega também me encantou bastante, porque eu sempre gostei, né? Era um tema que me interessava. E isso daí me fez ficar fascinada por Cavaleiros, né? Daqui a pouco tava eu junto com as criancinhas menores, todo mundo trocando figurinha e brincando de bonequinho e desenhando os bonequinhos lá. E foi também, assim, minha introdução, entre aspas, ao anime, né? Eu já tinha visto algumas coisas quando eu era mais jovem, assim, mais novinha. Com assim, uns 6, 7 anos, eu vi algumas coisas, tipo Honey Honey, Candy Candy, Patrulha Estelar, Guerra das Galáxias, Macross e tal. Mas, assim, eu era muito nova, então eu não acompanhava de verdade. Isso daí foi a primeira coisa, assim, que eu realmente acompanhei, né, e acompanhei várias vezes, das várias vezes que voltava e voltava, nunca chegava na Casa de Leão e era isso. Pois é, assim, a gente sempre queria saber o que ia acontecer depois da Casa de Leão. A infinita Casa de Leão. Maravilhoso. Pra quem é novinho, né, parece uma eternidade, né, pra mim, foi menos de um ano, mas pra mim pareceu que eu fiquei 6 anos esperando. Muito bom. Bem,
Eu acho que assim, a gente é tudo aqui. Agora, o motivo principal de estar fazendo esse Blimecast, que basicamente, por que Cavaleiros do Zodíaco? A gente sabe que é uma história muito popular, então é de se notar que tenha um fandom muito forte de qualquer fandom versus Chibi, mas por que especificamente Cavaleiros do Zodíaco é tão propício? E eu acho que as origens do fandom de Belly no Brasil começam com Cavaleiros. E o que justificaria, tipo, ter um fandom tão forte pra tantos chips? Eu acho que o principal motivo pra começar é que, tipo assim, a gente gosta de Cavaleiros, mas eu acho que qualquer fã de Cavaleiros vai admitir que o Kurumada não é o mais forte dos escritores. Não é tipo o suprassumo da literatura japonesa, coisa assim, mas eu acho que Cavaleiros faz o principal pra Chisako Fujoshi, que é você sabe o suficiente sobre os personagens, mas o lore não é tão bem definido pra não te limitar. E como Cavaleiros tem um cast masculino muito grande, tem poucos personagens femininas de destaque e poucos romances héteros de destaque, que até qualquer romance hétero demora horrores pra acontecer, se acontece. Então é terreno fértil pra gente brincar. A gente basicamente faz igual os menininhos, que é fazer bonequinho e contar nossas histórias com esses bonequinhos. Assim, eu gostaria de lembrar, assim, que os personagens realmente, como você falou, eles são, entre aspas, mais limitados, assim. Às vezes, eu penso que eles nem são exatamente personagens em certos momentos, que eles são mais, assim, eles meio que servem a trama, sabe? Eu fico pensando, sabe, o que ele gosta de comer? Não sei. O que ele gosta de fazer? Não sei. Qual a sexualidade dele? Não sei. Então, isso é muito bom pra gente poder definir essas coisas que não estão nada definidas, né? Eu acho que, assim, pegando um pouco de embalo nisso que a Tanko falou, o bom de Cavaleiros, e porque é um campo tão fértil, primeiro porque ele tem uma história ali a ser seguida, né? Tem um plot principal ali, que basicamente gira ao redor de um personagem. Todos os outros personagens estão ali, sei lá, pra fazer a história Exatamente. ter um sentido só. Que nem né? precisava de nome, Só pra né? fazer número. Eu acho que é só pra fazer número. Inclusive, tem personagens que literalmente só aparecem pra fazer número. Mas também eu acho que muito isso que a Tanko trouxe, né? Tem muito... Eu acho que os dois fatores que a Paty levantou... Primeiro, assim, eu tava até brincando. Esses dias eu tava pensando um pouco. Eu fiz uma conta meio de cabeça, mas sei lá, eu acho que deve ter 10 personagens femininas. Pegando o que é filler. Tá? Só pra vocês terem uma ideia, assim, da história inteira. Sem contar os extras e coisas assim. Porque o filler se esforça pra ter mulher, pelo menos. Não, aí dá mais 20. Não dá. Não dá Não, tudo contando isso. extra, de mulher. contando filme, contando... Vocês não estão entendendo. Eu realmente fiz um levantamento ali, tem 10 mulheres. Não dá, Tanko. Depois a gente faz essa conta mais no detalhe. Vou te provar. Pô, mesmo que o Sente achou... Não. Série clássica. Não estou pegando... Tá. Não. A clássica eu concordo. São mais 10, sim. Série clássica. Tá? Vamos se ater ao clássico aqui. Essa foi muito que a Tanko falou, né? Essa coisa dos personagens serem muito rasos. Porque eles são rasos, gente. Isso não tem como negar. Você não sabe nada além do nome, que muitas vezes também não diz muito. Tá? Muitas vezes é só o primeiro nome. Nenhum deles tem sobrenome além da Saori, que a gente sabe que é Saori Kido, por causa, né, da família Kido ali, que tem um plot todo por trás. Mas é isso, você tem um campo ali que você vê, sei lá, 100 personagens masculinos extremamente rasos e você fala, posso criar. Posso fazer o que eu quiser, aqui é a terra de ninguém. Exatamente. E o próprio plot tem muito buraco pra você fazer, se criar, né? Então, eu acho que é isso que acaba atraindo tanta Fujoshi a gostar de Cavaleiros e criar em cima de Cavaleiros, né? A gente tem esse surto aqui de olhar e falar, nossa, aqui dá um caldo, aqui dá uma pega. Exatamente por esses 2 fatores, principalmente. Sim, o negócio que você estava falando de sobrenome, eu me lembro que naquelas primeiras revistas Herói, né, que era uma revista muito famosa, que se alavancou em cima de Cavaleiros, de capa de Cavaleiros, que a gente queria qualquer coisa de Cavaleiros e não tinha nada, sabe? Então a revista ficava lá reciclando várias coisas. E uma delas, eu acho que não sei se foi Herói ou Heróis do Futuro, que começou a surgir outras revistas nessa mesma linha, que publicou os sobrenomes dos cavaleiros, publicou detalhes, entre aspas, sobre eles, e depois, posteriormente, a gente descobre que isso era tipo coisa de doujinshi, sabe? Não era oficial de verdade. Isso não existe. E a gente ficou com aquilo na cabeça, tipo... Mas que é uma coisa que tá até hoje em fanfic brasileira, né? Tipo, sei lá, Shun Amamiya. Shun Amamiya. Ryoga Alexei, não sei o que, sabe? Era Alexei, Ryoga e Yukida. Isso, você lembra muito melhor
olha aqui, eu tenho memória de peixe dourado. Isso é muito engraçado, assim. E eles chegaram a publicar, essa mesma Heróis do Futuro, chegou a publicar alguns dojinshis de cavaleiros. Eu não sei se foi autorizado ou não. Na época a coisa era meio Velho Oeste, né? E que mostrava várias coisas, assim, interessantes. Eu acho até que era uma coisa meio BL, mas não tenho certeza. Você concorda com também isso, Debbie? Você tem mais alguma coisa que você acha que já deu um resumo do porquê a galera shippa tanto? Eu acho que também porque não é só que é um casting que é quase só de personagens masculinos rasos que nem um Pires, mas é que quase todo mundo é um bichone de cabelão. Isso ajuda. Vamos lembrar que o design do anime é o mesmo design que fez o design do anime de Roda de Versalhes, que é um shoujo importantíssimo, clássico na cultura pop japonesa como um todo. E aí você pega o design de cavaleiros, tipo, todo mundo bichone bonitão. Eu confesso, o anime, comparado ao mangá, fez muito milagre ali. Porque... Tirou aquele corpinho de saquinho de leite, como uma amiga minha chamava. Maravilhoso. E agora, bem, agora que já explicamos do porquê a gente shippa tanto, agora a gente vai basicamente para explorar quais são os chips mais populares de Cavaleiro. Com um fandom tão grande, tão antigo, é impossível a gente falar de todos os chips. Então, o nosso método vai ser: a Keiko fez um levantamento usando sites de fanfics e outras coisas e matérias que o Blime já tinha feito sobre o assunto, e um top 10 chips mais populares. Não quer dizer, não são os 10 melhores chips, são os 10 mais populares. E após esse ranking, a gente vai também provavelmente mencionar alguns que não entraram no ranking, que eu acho que vale a pena ser mencionados, porque, né, estamos aqui para falar do que a gente gosta. Eu vou fazer um adendo, que nesse programa eu estou muito mais como apresentadora e condutora do que para falar de chip, porque eu gosto de Cavaleiros, mas eu vi há muito tempo. Então a edição brasileira ainda tá na saga dos Cavaleiro Negro, tipo, eu não cheguei na saga dos 12 casos ainda, então eu não lembro de muita coisa. Mas vamos lá, a gente vai começar do 10º lugar, primeiro lugar. A gente vai falar o nome do chip e aí a gente vai explicar do porquê as pessoas chipam ele. Eu não vou poder dar introdução pra muitos, porque eu não lembro. E aí vocês fiquem à vontade pra falar, se matarem, se declararem. Eu só tô aqui pra bater ponto e apresentar o programa. Ok, em 10º lugar no ranking que a gente fez de chips mais populares de Cavaleiro está Afrodite de Peixes e Saga de Gêmeos. Eu dei muita risada quando eu fiz esses 10º lugares, né? Esse ranking. Porque surgiu uns chips assim que eu falei, gente, não. E o 10º lugar é exatamente o chip que eu falei, nossa, não esperava. Bem, lembra que eu falei, a gente nunca sabe o sobrenome dos personagens? É isso, Afrodite de Peixe, Saga de Gêmeos. Ambos os cavaleiros são cavaleiros de ouro, pra quem não sabe. Os cavaleiros de ouro são ali os melhores, os cavaleiros mais fortes de Atena. E todos os cavaleiros são 12 cavaleiros de ouro e eles são guiados pelas 12 constelações do Zodíaco. Então, consequentemente, o Guardião de Peixes e o Guardião de Gêmeos. Pra quem não lembra do plot de Cavaleiros dos Zodíacos, ou porventura não conhece e tá escutando esse Blindcast, o Saga de Gêmeos, apesar de ser um cavaleiro de ouro, ele meio que deu um golpe de estado ali no santuário de Atena ali. Golpista! Ele mata o antigo mestre ali, quem comandava o santuário, e assume o papel ali, o lugar dele disfarçado. E assim, eu vou muito falar, eu não tenho certeza do porquê esse chip existe desse modo, eu acredito muito que é por isso, mas tem uns episódios, né, que vai mostrando um pouco essa relação do mestre do santuário, né, do Saga ali. Enfim, eu não sei nem como eu vou falar, porque não é o mestre do santuário, é o Saga disfarçado do mestre do santuário, mas enfim. E ele meio que manda ali nos cavaleiros, é ele que fala pros cavaleiros de ouro ir fazer as missões, é ele que fala que os cavaleiros de bronze são os traidores e tudo mais. E tem um fato que, com o Cavaleiro de Peixes, o Afrodite de Peixes, ele é muito próximo do mestre do santuário, né? E sim, próximo desse jeito que vocês já estão pensando. Diz a lenda, se eu tô bem lembrada, ele sabia, na verdade, que o mestre do santuário era um impostor, que não era o mestre, né, desde o começo. Então, assim, eu vejo que esse chip já existe exatamente por causa dessa grande situação. Você tem ali um impostor e a pessoa sabe quem é o impostor, né? Acho que aí já deu um cenário bom pra você falar por que esse chip existe. Eu concordo perfeitamente. Uma coisa que é importante, tá? Os chips não estão em ordem de semi-o-quê. Não levei isso em consideração, eu somente levei o fato de que eles estão juntos,
Particularmente eu, Keiko, eu consigo ver esse chip funcionando muito bem, principalmente com o Saga nesse papel de usurpador. Que horrível! Mas é exatamente isso, do grande mestre. Porque ele meio que é do mal, assim, né? Ele não é uma pessoa do bem, como ele tá como grande mestre. No plot até fala que ele tá possuído pelo Ares. E o Ares é o deus da guerra ali, né? No anime, né? Porque Toei também não sabia que o grande mestre era o Saga e eles tinham que justificar, tipo... não sabia. Eu acho que o Kurumada também não sabia. Eu tenho a impressão, assim, que o Kurumada tirou isso... Do nada, né? Da cartola, pra não dizer outra coisa. É que assim, até no começo do anime, né? Como eles estavam animando enquanto a série de mangá, né? Tava sendo lançada e não sabiam. Eu acho até muito engraçado que o grande mestre aparece com uma mão de monstro, sabe? A mão verde, assim, com as garras, sabe? No começo. E eu acho até que é por isso que escolheram uma voz tão, assim, tão pesada pra ele, porque... A gente achava que era tipo um monstro. Ele é um cara com 10 metros de altura e uma mão de monstro. Sim, o Saga era pra ser o mais velho, né? Ele tem 27 anos. Pois é. Eu tinha 12 anos, eu achava que eram todos adultos, assim. Pra mim, eu sei, os outros giravam em torno de 20 anos, 25 anos, e os outros... Era tudo velho. Até 50 anos tava rolando lá. Não, o dia que eu descobri que o Seiya tinha 13 anos, sabe? Eu fiquei, como assim o Seiya tem 13 anos eu e também. não 21, sabe? Essa questão dá muito pano pra manga, assim, nos próximos casais, depois que a gente vê. Exatamente. O único adendo que eu vou fazer não é sobre o chip, é sobre o Saga de James em geral, porque, tipo... Eu, quando criança, fiquei muito chocada que o Cavaleiro do Meu Signo era o vilão do arco. Eu também. Só que aí, cara, tipo assim, eu fiquei muito chocada, mas depois eu pensei, tipo, caralho, eu odeio Seiya. Isso aí vai, Saga! Mas é um dos mais fortes, Paty. É que assim, pra mim, também não queria ser o vilão, sabe? Só que eu acho que o Saga, tipo... Eu sou uma pessoa que shippa Saga e Afrodite, tipo, perifericamente, sabe? Não é o meu ship favorito, mas se tá lá, eu curto. E se tiver uma fictícia, eu leio. Primeiro, porque eu não gosto do Máscara da Morte, que eu sei que é a segunda opção mais popular com o Afrodite, mas pra mim o Máscara e o Shura são os Cavaleiros de Ouro que eu menos gosto. Então eu evito. Mas eu acho que o Saga, ele é um vilão, só que ele tem uma certa... É foda falar profundidade de personagem de Cavaleiros do Zodíaco, né? Mas assim... mas é uma coisa mais próxima de um arco de personagem, ele tem. Porque ele é trágico, ele é um personagem trágico. Não, o Saga, ele chega a ter o arco de redenção, né? Ele morre, né, nos braços da Athena e depois tem tudo o que acontece em Hades, porque ele quer se redimir de ter sido possuído pelo mal e... Enfim, né? E o Afrodite, eu acho que ele é um personagem que, assim... Ele é um dos Cavaleiros de Ouro que eu acho que a gente menos sabe sobre ele. E eu acho que o fandom, em geral, escreve ele muito mal. Assim, especialmente quando o pessoal resolve ser engraçadão. Tem muita gente que coloca o Afrodite como sendo um estereótipo de gay histérico, fashionista, Okama, sabe? Que é o oposto meio dele, né? Ele é meio sério. Tipo, o Afrodite, o pouco que a gente vê do Afrodite, ele é um cara super sério e que você não sabe qual que é a motivação dele de verdade, sabe? Se no fundo ele, tipo, ele tava ajudando o Saga, sabendo que o Saga era um usurpador. Por quê, sabe? E aí, isso dá um monte de coisa, sabe? Pra você ficar pensando, né? Qual que é a intenção dele. Eu acho que você trouxe um ponto interessante, Debbie. Que, assim, o Afrodite, entre os 12 Cavaleiros de Ouro, pra quem... Né, deixa eu explicar aqui pra quem não, porventura, não conhece Cavaleiros do Zodíaco. Ele tem a aparência mais andrógena. Ele é aquele cavaleiro ali com as feições mais delicadas. Inclusive, ele tem a alcunha do cavaleiro mais belo entre os Cavaleiros de Ouro. Usa um batom, tem uma pinta. Com uma rosa na coisa boca. Assim, ele tem muitas ele coisas ataca assim. com rosas. E eu acho que, assim, o pessoal acaba escrevendo ele muito como esse estereótipo, exatamente por causa disso, por ele ser muito afeminado, acham ali, né, ele tem uma aparência muito afeminada, acha que ele seria o personagem com mais trejeitos e tudo mais. Eu, particularmente, não tenho mais essa pegada. É uma coisa que eu tenho que deixar clara, inclusive, que eu esqueci de avisar. Eu não tenho problema nenhum com nenhum personagem, de Cavaleiros, principalmente. E eu acho que eu já passei por tanta coisa dentro desse fandom, já li tanta coisa. Mas eu acho que muito dessa pegada que a Debbie falou, do Afrodite, é isso mesmo. A gente descobre que ele sabe que é um impostor, né? Então, e ele tá ali ajudando, ele ajuda descaradamente, né, o mestre do santuário ali. A gente nunca descobre muito bem o porquê, porque Kurumada nunca traz nenhum motivo na história,
Mas tem ali uma intriga muito grande que você fala, pera, se ele sabe que tem um usurpador no poder e ele tá apoiando, e ele ainda é um Cavaleiro de Ouro, né? Então você tem aí um cenário muito bom pra você criar. E é por isso que eu consigo ver muito bem esse casal, assim, não é um casal que normalmente eu defendo com unhas e dentes, mas é um casal que pra mim, ok, acho que meio, como a Deb falou, né, shippo meio que assim na periferia. Tá ali, ok, aceito, não tenho nada contra e vambora. Eu acho que é isso aí. Então acho que eu vou passar pro próximo casal. O nono lugar, esse é um ducado, tipo assim, eu não lembro, eu lembro vagamente da história, eu posso não comentar nada, então eu vou deixar a cargo de vocês. Que o nono lugar que é o Aiolo de Sagitário e o Shura de Capricórnio. Escorrem, que eu não tenho o que falar desse chip. Posso falar por que esse chip existe? Pode. Porque o Shura é quem mata o Aioro! Yay! Esse chip, basicamente, ele existe por causa desse motivo mesmo. Pra quem não lembra da história, vamos lá. Falando de todos os Cavaleiros de Ouro, né? Como a Tanko já comentou, a Deb já comentou. Os mais velhos entre os dois Cavaleiros de Ouro é o Aiolos e o Saga de Gêmeos. O Aiolos de Sagitário e o Saga de Gêmeos. E quando tem-se o atentado contra a reencarnação da Athena, né, que é a Saori, é o Saga que tenta matar lá a bebezinha, e é o Aiolos quem acaba vendo essa cena, acaba salvando a Athena. E o Saga ali, ele já tava ali como no posto do grande mestre, e ele fala que o Aiolos é um grande traidor, e coloca o santuário inteiro contra ele. E quem encontra o Aiolos e acaba matando ele nessa situação é o Shura de Capricórnio. Então, esse chip acaba acontecendo muito por causa disso. Eu não vejo nenhum outro motivo, até porque não tem nenhuma outra interação entre os dois. Posteriormente eles até tentam elaborar um pouco mais essa relação. Por exemplo, no Soul of Gold, que é a animação mais recente, né? Do Shura tentando se redimir, tentando, né, voltar atrás com o erro que ele cometeu e tal. Como disse, eles não precisam de muita coisa pro chip se formar. Eu só vou me corrigir porque eu lembro dessa cena no início do mangá, então eu lembro dele. É que eu acho que o Shura, tipo... desculpa, eu não gosto do Shura. É que assim, os Cavaleiros de Ouro são todos bem rasos. Só que pra mim, o Shura é um dos mais rasos de todos. Sendo que ele tem, tipo, quase 3 episódios só da luta dele do Shiryu. E a motivação dele é só, eu acho que eu estou fazendo bem. Eu sou o cavaleiro mais fiel a Eu acho que eu tô Atena. fazendo o bem. E aí o Shiryu, não, mas você não tá fazendo bem. Não, mas eu acho que eu tô fazendo bem. E aí depois, meu Deus, eles tinham razão. Eu fiz o mal. Vão me matar. E é isso. Fiz mesmo. Então, tipo, eu entendo por que o chip existe. E também é um chip que se tiver lá eu não me importo. Mas, meu Deus, eu acho o Shura muito chato. Por favor, fãs do Shura, não ataquem a gente. Desculpa se você é fã do Shura. Desculpa. Eu gosto dele no episódio G Assassin, só. Que ele fica sendo quase um co-protagonista com a Ioria, né? Aí é mais interessante, mas assim, na série clássica, realmente, ele é bem sem graça. Eu não vou falar que eu gosto do Shura. Ele é um cavaleiro pra mim que também... eu gosto da luta dele com o Shiryu. Principalmente porque foi uma luta que me marcou muito quando eu era pirralha. Eu lembro de terminar de assistir a luta lá, que eles vão pro céu lá e o Shiryu morre. E eu caí em choros e ficar chorando por sei lá quanto tempo. Mas eu gosto muito desse casal do Aiolos com o Shura, porque ele vai trabalhar muito essa questão, né? Normalmente o pessoal trabalha muito esse ponto do... Primeiro que o Shura, ele foi enganado. Ele não mata o Aiolos porque ele quer. Ele mata o Aiolos ali naquele momento porque ele acredita que o Aiolos, de fato, traiu o santuário. E então tem muito essa questão da perdão por ter cometido um erro pelo engano, né? Em relação à leitura do Shura. Então eu gosto muito disso por causa... só desse motivo. Então tem uma liga ali muito pra você trabalhar essas questões de perdão, né? O Aiolos perdoar ele por ele ser o seu assassino, né? Que horrível, mas gente, é isso mesmo. Mas é que o Aiolos é bonzinho, né? Ele sempre o Aiolos perdoa. é bonzinho, né? Então eu gosto dos dois, assim, eu gosto desse chip muito forte por causa disso. Né, mas assim, falar só sobre os personagens, pra mim também. Eu gosto muito do Aiolos como personagem, normalmente, até porque ele sempre é pintado muito de bom moço, né? Aquele cavaleiro que é ali o bondoso, que é o honesto, completamente igualzinho todos os sagitarianos que você conhece na vida. Olha, eu só quero fazer um adendo, que eu acho que isso vai pipocar. Eu acho que muitos tipos de cavaleiros, tipo, não só pelo que acontece na história, estão muito influenciados pelo fato de que é o cavaleiro do signo X, eu quero montar o signo tal com o signo tal. Eu invento uma justificativa porque é o chip de signo que eu quero fazer, sabe?
provavelmente. Sim, às vezes acontece. Bastante, tá, Paty? Bastante. Mas assim, eu gosto muito, é um chip que eu gosto muito. Não é um chip que também que eu vou defender com unhas e dentes. Eu acho que acho que em Cavaleiros eu não tenho nenhum chip que eu defendo com unhas e dentes. Tá, minto, tem Eu tenho acho que 2 que eu defendo. Eu tenho uns 2. eu tenho um só, mas mesmo assim eu aceito ali umas trocas, então, enfim. Mas é um chip que eu gosto muito, assim, é um chip que eu paro pra ler, é um chip que eu acompanhei por muito tempo. É um chip, assim, que dá carinho no coração ler umas fics deles, assim, porque normalmente é isso. São fics que trabalham muito essa questão do Shura pedindo perdão por o que ele fez pro Aiolos, né? Faz sentido. Agora, passando pro 8º lugar. Eu sou muito mais condutora de chip em shippers não ficar, tipo, dando voltas. Aí o 8º lugar é o Doku de Libra e o Xion de Ares. Esse é o chip que eu lembro que eu via muita fanfic sobre, tipo assim, ele era sempre o side chip dos casais que eu pegava pra ler. Então, eu tenho conhecimento, mas eu também não tenho sentido pra origem dele. Então, à vontade, o microfone é de vocês. Eu acho que antes de comentar da origem desse casal, eu vou comentar uma coisa que eu acho que a Tanko vai lembrar. Que durante muito tempo, o coitado do Doku era o cavaleiro deixado de escanteio nas fics. Claro, coitado. Porque ele também. era o velho? Ele era o velho. A gente não sabia nada dele, só sabia ele ser velho, só. Eu só sabia o lado mestre ancião do cara. A gente não tinha contato com o Doku de Libra jovem e saltitante, sabe? Vamos lá, então. Vou dar aqui um resuminho dos personagens também, do porquê do casal. O Doku de Libra, pra quem acompanha só até a saga de Poseidon, pra quem nunca viu a saga de Hades, ele é um ex-cavaleiro de ouro, né? Isso que é falado. Ele é o mestre ancião, é quem treina o Shiryu. E ele literalmente é uma uva passa. Ele é um idoso velho, roxo no anime. Ele é o mestre Yoda, roxo. Exato. Eu acho que colocaram esse roxo por causa do Yoda, né? Provavelmente. Pra ficar assim, outra cor diferente, não ficar muito Yoda, botaram um roxo. E assim, né, ele foi, por isso que eu falo, ele foi muito deixado de escanteio por muito tempo por causa disso, né? Ele é um personagem ali que você, assim como todos os outros, não tinha muito sobre, mas ele também não tinha uma participação muito grande na série. Aí quando você chega na saga de Hades, você tem a aparição de Xion de Ares. Pra quem conhece Cavaleiro sabe que o Xion de Ares não é o Cavaleiro de Ares. Quem é o Cavaleiro de Ares é o Mu. Mas quem é Xion de Ares? Xion de Ares é o antigo mestre do santuário que foi morto pelo Saga, né? Então você tem ali, já uma sacadinha. Por que Doku e Xion? Na história, o Doku de Libra e o Xion de Ares são os únicos cavaleiros que sobreviveram à Guerra Santa de Atena com Hades, que quando a gente chega na saga de Hades, a gente descobre que toda essa enrolação de história que o Kurumada criou é por causa desse motivo, né? A Guerra de Atena com Hades. E eles são os únicos 2 Cavaleiros de Ouro que sobreviveram à Guerra passada. Então aí, a partir desse momento que você descobre isso, e a partir do momento que você descobre que, na verdade, o Doku ainda é um jovenzinho de 18 anos, 12 anos, eu colocando coitado de menor. 12 anos não. De 18 anos, né, mas que tá ali só conservadinho no formato uva passa. Gente, você literalmente entrega de bandeja um casal pronto pro pessoal shippar. Eu acho que é um dos casais mais, assim, que as pessoas são mais fiéis a eles, assim, que não desvia muito, geralmente, não fazem muita coisa com outros personagens, assim, eles são bem reconhecidos juntos, assim. Acho que eu nunca vi ninguém chegar e falar, não, eu não shippo esses dois, eu odeio esse chip. Não gosta, acho que tem nada a ver isso daí. Gente, eles são um casal basicamente canon, tá? Eu posso falar isso. Inclusive tem aquelas colunas, eu não lembro que o Kurumada escrevia, o Xion respondendo umas cartinhas, umas coisas, perguntinhas. Tem na Wiki, Aí tinha várias coisas indicando que o Doku ia lá beber com ele, sabe? Que eles ficavam fazendo várias coisinhas juntos, assim. Que eles eram de fato amigos, né? Sim, eles eram bem próximos, coisa e tal. E é interessante, né? Porque assim, você tem 2 personagens ali da saga clássica que eles depois acabaram sendo muito explorados por sagas spin-offs, né? Que é o Next Dimension e o Lost Canvas, né? Eles são os 2 personagens ali que você fala, não, eles vieram de fato da saga clássica ali de Cavaleiros dos Zodíacos e são eles mesmos, assim, né? Você tem ali um desenvolvimento da história dos 2, você acaba vendo quão amigos eles eram e tal. É um chip que eu acho que esse é um chip mais natural que acontece dentro da história de Cavaleiros, né? Acho que é o que faz mais sentido, talvez. Talvez, né? Eles têm ali uma longa história de batalhas, eles se conhecem há muito tempo.
são os únicos 2 pessoas que sobreviveram às dores da última guerra, né? Então, e os 2, cada um tem uma missão diferente, né? E que eles vivem ali mundos à parte de distância e tudo mais. Então, você tem um cenário ali muito confortável. Eu acho que... Eu vou fazer uma comparação que vai ser muito engraçada, mas eu acho que talvez o Doku e o Shion sejam aqueles casais que, comparando com clichês de boys love, seria tipo amigos de infância, sabe? Que eles acabam juntando os 2 por causa do tempo que eles se conhecem e do quão bem eles se conhecem. Realmente, acho que são bem populares mesmo e eu acho que faz sentido. Ok. Gosto bastante. Nesse caso eu deixei totalmente com vocês, porque, como eu falei, eu não tenho familiaridade com as sagas que eles fazem mais destaque. E realmente só conheci o Doku Liber como uva passa. Mas você já viu alguma imagem dele, jovenzão? Já vi. Pelo menos? Já vi. Dele marotinho. Tipo assim, quando eu vi, eu fiquei, faz sentido, mas eu não tinha, tipo, o contexto da história pra poder explorar mais alguma coisa. Não, deixa eu só fazer um adendo. Eu acho mais importante ainda destacar que quando o Doku volta, ele aparece pela primeira vez como jovem, ele aparece já sem camisa. Sabe? É um sex appeal, assim, enorme. Ele passou essa mania pro Shiryu, né? De ficar descamisado por aí pra mostrar tatuagem. Maneira nas costas. Tem que mostrar. Pois é, bonitona. Vamos pro próximo casal. Esse é um casal que, assim, eu vou prestar totalmente atenção de vocês, porque eu não conheci esse casal, eu não sabia que esse casal existia. E o 7º lugar no ranking de tipos mais populares é o Kenon de Gêmeos e o Radamante de Wyvern. Wyvern, eu não sei como fala. Eu acho que é o Wyvern também. Wyvern. Mas é isso, o Radamante e o Kenon de Gêmeos. Eu acho que... Eu tô imaginando as pessoas que não conhecem Cavaleiros escutando esse Blindcast. Se existe essa pessoa no mundo, eu espero que exista. E pensando, mas os gêmeos não eram Saga? Então, gente, é o seguinte... né? Eles são verdade gêmeos. Senta que lá vem a história. Verdade gêmeos tem o quê? Tem um irmão gêmeo. Que é do mal. Olha o irmão gêmeo do mal. O que original. O irmão gêmeo do mal. Mas o Saga já não era do mal? Então, só que o Saga tinha um irmão gêmeo que era mais do mal do que ele. Respira. Gente, se você pega pra analisar a história de Cavaleiros, você começa a ver quão cringe é nesses pontos. Ele vai fazendo conforme ele vai indo, né? Bem, mas vamos lá. Kenon é o irmão gêmeo do Saga, que é o Cavaleiro de Gêmeos. E você descobre... Na verdade, você passa a conhecer o Kenon na história na saga de Poseidon. No mangá é a 2ª saga, vem logo depois da saga do Santuário, né, das 12 casas. E no anime é a 3ª, vem logo depois de Asgard. Asgard é um grande filler que eu amo. Eu vou fazer uma menção honrosa a Asgard, inclusive. Aí você conhece Kenon de Gêmeos, e você conhece que toda a saga de Poseidon acontece só por causa dele. Porque o Kenon, assim como o Saga era bonzinho que virou do mal, né? Foi possuído, virou do mal. O Kenon era 100% maldade. Ele já, vamos falar assim, se alguém teve a ideia pra dar o golpe, foi o Kenon, não foi o Saga. E o Kenon tenta, né? Ele tenta dar esse golpe lá no santuário, não dá muito certo, porque o Saga impede ele. E o Saga prende o Kenon numa prisão ali, numa área ali da Grécia, porque o santuário fica na Grécia, inclusive, tá? Pra quem não sabe, mitologia grega, Grécia. E ele acaba indo parar no reino de Poseidon, né? Um reino submarino ali e tal. E o Kenon, muito das larápias dele, vai e descobre o receptáculo onde o Poseidon está preso, a alma do Poseidon está presa, e ele libera a alma do Poseidon e assume o lugar como um dos cavaleiros ali, um dos marinas, né, que é o nome dos cavaleiros do Poseidon, e ele assume o papel ali, ele fala, não, eu sou o marina tal ali, ele olha ali uma plaquinha e fala, eu sou fulano, eu sou o cavalo marinho, se eu tô bem lembrado, ele é o cavalo marinho. E eu tô aqui pra fazer com que o senhor acorde no tempo certo. Enfim, ele mó engrabela ali o deus ali, o Poseidon, e assume ali um lugar de marina. Então você conhece o Kenon só nessa saga aí, sei lá, acho que deve ser no volume 30 e alguma coisa que ele vai aparecer, tá? Pensando aqui nas divisões dos tancos aqui do Brasil, deve ser, sei lá, o tanco 15, não sei mais. E aí você descobre que ele é irmão do Saga de Gêmeos, porque ele é a cara do Saga. No mangá, principalmente, é Xerox. Acho que se existisse Photoshop naquela época, o Kurumada tinha dado um Ctrl-C, Ctrl-V, sem brincadeira. E você tem todo esse cenário dele. Bem, mas esse chip, na verdade, ele só vai surgir na saga de Hades. Porque tem toda a saga de Poseidon, acaba lá, a Athena e o Seiya vence o Poseidon. E o Kenon não morre. Poseidon
E ele vai pro santuário, pede perdão pra Athena pelo que ele fez, pelo golpe. Ele é perdoado pela Athena. E ele assume... Tem anistia. E ele assume o lugar de defensor da Casa de Gêmeos. Por isso Canon de Gêmeos, tá? Já o Radamantes, ele, na verdade, é um espectro de Hades. Ele é um cavaleiro que serve a Hades. E o Radamantes, ele é o espectro que ficou responsável, ele é um dos 3 generais ali do exército de Hades. Por isso que eu falo que tem personagem pra caramba nessa história, homem pra caramba nessa história. E ele foi o general que fica responsável a invadir o santuário com um número X lá de outros espectros menores, de patentes menores. E ele acaba tretando com o Canon, né? O Canon ali pra defender, treta com ele. Essa é uma das lutas mais bacanas que tem na saga de Hades, ao meu ver. E esse chip surge daí. Literalmente, ele não tem nenhum outro embasamento pra surgir esse chip. Até porque o personagem do Radamantes não existia antes. Exato. Mas o cenário do porquê Canon de Gêmeos é chipado com Radamantes de Verne, né? E vice-versa ali, é exatamente por causa disso. Porque o Canon tem uma luta contra o Radamantes. E o Canon, assim, eu acho muito interessante porque o Canon, ele é um personagem muito... Não é sarcástico, muito cheio de si. E o Radamantes também é um personagem muito cheio de si. Então é uma briga assim que, mano, a conversa é você nunca vai me vencer porque eu sou muito foda. E é nesse nível, ó, a conversa dos dois durante a briga. Mas, assim, é um Canon que o pessoal viu que deu liga por causa dessa luta. Literalmente esse é o motivo. Então, o pior que eu analisando, assim, eu falei, eu vejo todos os chips que estão nesse ranking, mas esse é um dos chips que eu vejo mais assim, gente, da onde eu vou tirar a interação que os dois têm? É durante uma luta, tá? Não é mais do que isso. Eu não tenho nem como explorar um pouco mais ali algum passado que os dois tiveram juntos, porque não existe um passado que os dois tiveram juntos. Né? Eu não consigo colocar que existe um futuro pros dois, também porque não existe, porque não morre nessa luta. E aí você fica assim, então, né? Lógico, chip você pode surtar, você pode criar um cenário fictício que o Canon sobrevive, ou que o Canon morre e vai encontrar o Radamantes no Hades, enfim. Você tem ali uns caldos, né? Umas opções. Mas é um casal que eu vejo, assim, que, ok, se eu for no meu critério de personagens que ficam bem juntos, ok, vejo o chip como um chip ok. Mas se eu for no critério eu preciso que tenha um motivo, alguma coisa que o Canon segure o casal, eu não consigo defender. Porque, literalmente, gente, é uma luta que, sei lá, deve durar meio episódio no anime e talvez uns 3 capítulos no mangá. Eu fui procurar o personagem aqui no enquanto a gente conversava. Então, eu acho que uma coisa principal é que, tipo assim, o Canon, que é a cópia xerocada do Saga, é um personagem muito bonito, e o Radamantes é um outro personagem muito bonito com cara de cafajeste. Então, tipo, eu acho que combina esteticamente. Também. 2 cafajestes, sim, E aí o resto já partiu daí. O importante é a aparência. Os dois são trambiqueiros, realmente, faz sentido. O Radamantes, eu vou defender o Radamantes, eu gosto dele como personagem, eu vou defender, porque o Radamantes só tem cara de trambiqueiro, tá? O Radamantes, ele é um personagem muito íntegro. Inclusive, quando eu falo que ele é um personagem muito íntegro, durante toda a participação dele na saga de Hades, quando você acompanha, você vê que ele é um general não à toa. Né? Então, assim, ele respeita todas as lutas, ele é muito justo, ele gosta de lutar justo nas lutas, né? De mostrar ali que ele é forte mesmo porque ele é forte. Então, assim, ele é um personagem que eu gosto muito, apesar de ele ter uma cara de trambiqueiro. E eu acho muito interessante, porque eu acho que tem uma cena no anime, se eu tô muito louca. Faz muito tempo que eu assisti a saga de Hades. Eu também já tô nem lembrando. Tanto que se eu falar alguma coisa aí você corrige, mas se eu tiver certo é isso mesmo. Que ele aparece uma cena tomando um copo de uísque. Foi a imagem que eu vi aqui. Parece foi a imagem sim. que eu vi aqui no Google. Isso me marcou muito, porque eu falei assim... Isso é interessante, é um cara que tem um gosto, né? Tem uma coisa que ele gosta de tomar uísque. O Radamantes é refinado, gente. Ele tem pedigree, sabe? Mas, assim... É um casal que eu vejo, na minha concepção. Alguém pode ter uma concepção diferente e defender de modos diferentes. Mas é um casal que eu vejo muito disso. Eles ficam bem juntos... E a discussão que eles têm durante a luta ali dá um caldo pra defender, mas não é o que eu uso pra defender. Pra mim, os dois ficam bonitos juntos, é isso. Tô feliz. Eu não posso falar muito, porque como eu falei, eu não lembro muito bem de Hades, que eu assisti uma vez só, já tem mais de 10 anos.
minha memória de peixinho dourado, mas realmente eu não lembrava que ele era cara tão certinho assim, não. Mas é interessante também. Um trambiqueiro, um cara certinho, eu acho que é uma combinação boa, assim, Acho que é no isso. meu gosto. Não tem muito o que falar desse chip. Não tem muito o que falar. Vamos pro próximo, tipo assim, porque tem muito pra falar, nem chegando nos principais ainda, pelo amor de Deus. Em sexto lugar, temos Aiolhos de Sagitário e Saga de Gêmeos. Esse imagina que meio óbvio, né? Tipo assim, o principal defensor do santuário e o principal vilão do santuário. Não precisa fazer muita matemática, não, pra entender esse casal. Esse casal basicamente é isso, mas Loteria. o pessoal shippa muito os dois porque eles são os mais velhos. Uhum. Né? O Aiolos e o Saga têm a mesma idade, ou teria, né, se o Aiolos fosse vivo. Mas pela história, eles eram os Cavaleiros de Ouro que treinaram junto ali, os primeiros Cavaleiros de Ouro dessa saga clássica, né, da história atual. Então, assim, o pessoal shippa muito os dois por causa disso, porque você tem como tirar o passado, né? Pera, se os dois eram os únicos Cavaleiros de Ouro que existia no santuário antes dos mais novos, e quando eu falo dos mais novos, acho que eles tinham... porque os outros eram tudo criança, não né? lembro mais as idades. Eu acho que era mais criancinha, os outros tinham 7, entre 7 e 10, e eles eram um pouco mais velhos, mas enfim, não faz sentido as idades do Kurumada, não vamos entrar nisso, vamos criar nossas próprias idades, que fica melhor. Não, mas Aiolos de Sagitário e Saga de Gêmeos, que eu vejo, o chip o que embasa esse chip, segura esse chip, é muito isso. A gente pode falar, tiveram um passado ali, né, seja durante treinamentos, seja quando os dois receberam as respectivas armaduras, provavelmente na mesma época, já que eles têm idades parecidas e tal. E tem essa pegada do Saga ter sido responsável pela morte do Aiolos, né? Por ser o mandante da morte do Aiolos. Se eu não me engano, o Aiolos, ele era tipo o favorito pra ser o sucessor do Xion, né? Se eu não me engano. Isso. Ele ia ser o grande mestre. E aí rolou essa rivalidade aí, mas como o Aiolos pegou o Saga fazendo merda, ele não teve como poupá-lo, né? E teve que mandar matar. Foi isso. E é nesse momento que o Saga fica do mal, que o lado mal do Saga toma conta, o lado usurpador. E como pessoa de Gêmeos, eu entendo, porque realmente é muito difícil lidar com rejeição. Então, sendo de Gêmeos. A gente concorda, a gente entende porque ele fez tudo que ele fez. Faria a mesma coisa no lugar dele. As pessoas passando pano porque é do signo, ah lá. É aquela coisa, se não fosse esse sagitariano enxerido, esse cachorro, isso não teria acontecido. Mas eu acho que esse chip, pelo mesmo motivo do chip do Shura com o Aiolos, porque tem toda a questão de que o Saga, diferente do Canon, que é só mal e depois fica bom, fica melhor, o Saga, ele tá sempre lutando contra esse lado dele que é ruim, e ele sente muita culpa do que ele fez no santuário. E uma das coisas que ele sente culpa provavelmente é dele ter matado o Aiolos. Uhum. Tem muita história com esse pano de fundo, inclusive quando mantém os dois juntos. Normalmente aí, né, aquele surto do Athena reviveu todo mundo, e aí eles têm que se acertar entre eles, e o Saga vai pedir perdão pro Aiolos e tal. Eu acho interessante exatamente isso. O Aiolos é sempre o bonzinho coitado da história porque ele morre muito no começo. Sim, eu odiava né? Então... isso porque eu sou de Sagitário, eu achava uma merda, meu signo tá morto desde o começo. Mas assim, o Seiya é de Sagitário. Mas não conta, pô. Não conta. A opção não é boa, né? Não. Ele ainda nem tinha armadura legal, tá bom. Mas esse sexto lugar, eu vejo o apelo do chip, do navio ali, né? Eu acho que é um navio que dá bons motivos ali também pra existir. Gente, eu vou sempre defender todos os casais, entendam isso. Tá bom. Estamos aqui pra isso. Eu vejo mesmo, dá pra você criar muita coisa exatamente por causa desses cenários, né? E, lógico, sempre dá pra você colocar ali o Saga tendo uma recaída e o Aiolos, enfim, sofrendo a recaída, né? Tendo que cuidar do Saga, enfim. Só eu surtando aqui dos casais. Beleza. Aí vai descontar todas as frustrações com o plot da saga Santuário aqui, vai ser muito divertido. Agora, pro quinto lugar de chips mais populares de Cavaleiros, agora estamos tentando um chip, acho que é um dos mais conhecidos, acho que tipo, se você nunca foi muito fã de Cavaleiros, se você é uma Fujoshi mais nova, tipo... começou a gostar de BL, já tinha passado todo o Frente Cavaleiros, só conhece parcialmente, talvez tenha falado desse chip, que é o chip do Afrodite de Peixes do Máscara da Morte de Câncer. Eu acho que eu, particularmente, deve ser um dos canais que eu mais li, porque ele tinha muita fic no fandom brasileiro, e em termos de personalidade,
Eu, assim, eu não tenho fundamento porque esse surge, não. Eu só lia porque, pra mim, o estereótipo do ativo fortão e do Kitsundere eu lia, cara. Não tinha muito parâmetro, não. Que eu sei que não tem a ver com o Kenon, porque, como a Debbie falou, a Frank é um personagem muito sério. Eu tacava fosse, na minha visão, eu imaginei ele como Kitsundere. Mas é isso aí, sou eu. Mas nas releituras mais modernas, mais atuais, ele ganhou um certo... um jeito, assim, mais dandy, mais... mais frívolo, sabe? Mas realmente no Canon original não aparece isso. Você tem a justificativa pra esse chip aqui, que você falou que você não gostava desse chip, né? Ou se, tipo, tentasse... Não, o meu advogado não permite comentar esse chip ou algo do tipo. Se a Debbie quiser que eu te falar do chip, se ela tem... Porque você falou que você não gosta muito do Máscara da Morte, né? É que eu não gosto do Máscara da Morte porque eu acho que ele é um não personagem, sabe? Assim, de novo, todos os personagens de Cavaleiros são extremamente rasos, são fichas de RPG. Mas ainda assim, o Máscara da Morte tá lá pra ser o cara que ele é malvado. Mal. Porque sim. Mal igual pica-pau. Sendo que isso não faz sentido nenhum com toda a própria mitologia do que é ser um cavaleiro e a questão das armaduras. Então, tipo, tanto que assim... Pra quem não lembra da luta, eventualmente o Máscara da Morte é derrotado porque a própria armadura dele rejeita ele, porque ele é do mal. E aí você fica pensando... Nossa, então, é tão constrangedor. Não, porque você fica pensando, tá, então por que porra o cara tava com a armadura até esse exato momento? Ela percebeu agora que tava ruim? Que esquisito. Agora que ele é do mal e mata a criancinha. Eu acho que, tipo assim, eu acho que a personalidade do Máscara da Morte da Santuário, como o Saga é o mestre disfarçado, e ele meio que, entre aspas, tá corrompendo o santuário, eu acho que o símbolo da corrupção do santuário é representado no Máscara da Morte. Que, tipo, ele não é um ideal de cavaleiro, ele é basicamente um psicopata. Sim. E uma hora ele é rejeitado pela armadura. Esse é o que ele representa pra mim. É isso que ele representa. Só que, por que demorou tanto tempo assim pra armadura rejeitar ele? Não, matar criancinha, ok. Mas tentar matar um jovem cuja namorada está rezando por ele. Não, agora não. Aí não pode, né? Botou Deus no meio, agora não. Então, só que eu acho que assim, que ele não é só porque é o semi-fortão e o Kitsundere. Eu acho que é por causa da saga de Hades também, porque meio que o único momento na saga de Hades em que o Afrodite e o Máscara da Morte aparecem são eles juntos com as armaduras dos mortos, né? Tô tentando lembrar aqui. A Sáporis. Sáporis. É isso mesmo, a Sáporis. A Sáporis pra seguir com o plano de matar a Athena, né? Que, enfim, longa história. E eles fazem várias trapalhadas, né? E parecem muito a equipe Rocket nesse... em Hades, tipo, sabe? É um troço até meio esquisito. Eles têm um jeito equipe Rocket, assim, de dois trapalhões, assim. Não, é super estranho. Ai, gente, eu vou ter que vir pra defender os dois? Não, eu vou ter que vir pra defender. Mas eu gosto dos personagens, não tô falando mal. Eu não tô falando mal, tô falando que é engraçado, só isso. Aí ficou legal os dois juntos, ficou fofo os dois juntos. Tipo, dois capangas, assim. A Deb deu bem qual é o cenário dos dois, né? O chip existe, assim... Além da saga de Hades, existe um outro... Eu não lembro nem se é headcanon ou se isso é de verdade, tá, gente? Agora minha cabeça já não funciona mais. Assim como o Afrodite sabia que o Saga não era o mestre do santuário, parece que o Máscara da Morte também sabia. Uhum. Na verdade, um usurpador ali, que era um fake ali no cargo. Então o pessoal já começa a shippar muito daí. Você tem essa questão das duas personagens que sabe da verdade, mas mesmo assim tá tudo bem, tá seguindo a vida. E o Máscara da Morte tem muito disso, porque com isso ele é permitido fazer as atrocidades que ele faz, né? Que é essa matança deliberadamente. Mas você tem essa cena dos dois na saga de Hades, deles tentando se redimir, né? E os dois ali são eles quem vão atacar primeiramente o santuário, é os dois que aparecem pra atacar juntos. Todo o começo ali da saga de Hades, toda a introdução, o primeiro ataque, o primeiro flanco de ataque ao santuário que acontece na saga de Hades é com os dois, né? Os dois meio que atacam juntos, morrem juntos, acontece tudo juntos ali. Então você tem, nesse momento aí, o fandom olhou e falou, pô, é aqui que eu vou pegar. É aqui que eu vou juntar os dois, é aqui que eu vou dar um motivo pros dois estarem juntos e ficarem juntos e ver o porquê que eles vão desenvolver um romance. E é muito isso. O fandom, durante muito tempo também, até mesmo por causa da aparência dos dois, tratam os dois muito com esse perfil que a Paty falou no começo, né? O Máscara da Morte como um personagem ali um pouco mais bonachão, vou falar assim, mais truculento, mais... Nossa, não sei nem de onde tô tirando essas palavras, gente. E o Afrodite mais como um pouco mais afeminado e um pouco mais tsundere, um pouco mais ali, meio que a contraparte. Então você tem os dois extremos se juntando num casal.
Gente, já falei, já segurei, já defendi, agora eu falei, eu gosto, é um casal que eu gosto, é um casal que você consegue ter muito, assim, a representação mesmo da masculinidade, da questão do homem ali, muito nos dois extremos do que um homem pode ser, né, em vários pontos, em vários requisitos, até o homem ali extremamente, que gosta de luxo, coisas finas e usa Calvin Klein e Louis Vuitton na vida, que seria o Afrodite. E você tem aquele homem que é ali, que assiste futebol todo final de semana e bebe cerveja, sabe? Que é a Máscara da Morte. Então eu gosto muito como os dois trabalham ali, como o pessoal costuma trabalhar os dois. Você tem um pano de fundo do porquê os dois podem ficar juntos, né? Que você pode trabalhar ali. Essa questão de que os dois, quando se sentaram e conversaram no Hades, perceberam que estava errado e por isso eles se lamentam e tudo mais, né? Então, você tem ali uns cenáriozinhos que dá pra montar com os dois e trabalhar bem, desenvolver bem personalidades muito marcantes pros dois. Pronto, defendi aqui e acabou meu advogado. Eu lembrei que esse casal, ele tem muitas coisas de fano aqui no Brasil, né? Não sei nem se eu posso entrar nesse assunto. Então, assim. eu não quero nem comentar de por que eu não gosto muito, porque... Eles têm apelidinhos, Zé Fro, Não vamos entrar nesse mérito, não. e várias coisas assim. Eu tô tentando não entrar nas polêmicas do fandom. Esse é um chip muito popular na América Latina, por algum motivo. Achei que é muito popular por causa do fandom, justamente. Até mais do que as coisas que apareceram. Ele tem muita fic, que é engraçado, porque muita gente não fazia questão de tentar seguir o canon da história e fazer uma coisa meio porra louca. E muitas fics eram divertidamente porra louca, então isso que aumentou a popularidade do casal. Outra coisa também que eu acho que tem o fator de a gente for enfiar astrologia, porque lógico que a gente vai fazer essa conversa, é um cara de peixe e um cara de câncer. Vai ser duas drama queen do caralho esse casal, então é muito divertido. Sim! Mas aqui, acho que já encerrou, porque senão a gente continua falando, porque eu quero ir pro chips mais icônicos, estamos chegando, a gente tá entrando no top 5. Agora, pro quarto lugar de chips mais populares, Moody Ares e Chaka de Virgem. Esse é um bem popular, acho que é um dos primeiros que eu conheci. Não vou opinar porque eu sou do boi opositor, eu do boi contrário. Você literalmente é do boi, né? Eu sou do É do boi boi. contrário. Há tanto que assim, meu advogado não permite que eu comente esse casal. Eu vou pegar a palavra, Debbie, mas por favor, fique também muito à vontade pra você falar, porque eu sei que esse é um dos seus casais. Esse é o que eu defendo até a morte. É do coração, né? Quando eu comentei que tinha um casal que eu defenderia, é esse. Eu sou muxaquista, assim, de coração. Amo esses dois juntos, Moody Ares e Chaka de Virgem. Vou puxar aqui, né, o plot ali, o canon do porquê que os dois, e vamos defender do porquê que os dois podem ficar juntos. Temos ali a saga de Santuário. Chaka de Virgem, pra quem não se lembra ou pra quem não sabe, na saga de Santuário, vai dessa pra melhor. Né? Ele luta contra o Ikki ali, e o Ikki meio que vence o Chaka na luta. E meio que vence é um meio muito com meios mesmo, porque, enfim, não vou entrar nos critérios de quem venceu a luta, mas ele é mandado pra uma outra dimensão por causa do golpe do Ikki lá, enfim. E quando o Chaka vai tentar sair dessa dimensão, ele entra em contato com o Moody Ares. O Mu, ele é o cavaleiro, assim, mais tranquilo, né? Ele é pintado como cavaleiro, né? Ele é apresentado como um cavaleiro mais tranquilo, porque ele é um cavaleiro que diz o canon, eu não vou lembrar se isso é 100% handcanon, mas se eu tô bem lembrado, isso é canon. Ele foi treinado pelo Xion, então, teoricamente, ele era o Cavaleiro de Ouro, o único Cavaleiro de Ouro que sabia de tudo que estava acontecendo ali, né, no santuário, quando o Saga usurpou, enfim. E ele meio que já vive isolado, ele não mora ali, ele não vive no santuário, né, ele vive no Tibete. Ele vive em algum lugar do Tibete que eu não lembro agora o nome. Jamiel, obrigada, Debbie. E ele aparece a primeira vez na história quando o Shiryu vai pra lá pra consertar a armadura de dragão e a armadura de Pegasus que foi destruída ali na Batalha Galáctica ali, que é a primeira saga de lutinha que tem na história. Então você já conhece o Mu a partir de lá, você não sabe que ele é um Cavaleiro de Ares. Ele é o único personagem que é o ferreiro, então ele é o único que consegue consertar as armaduras, é o único que tem esse conhecimento. Mas, enfim, voltando. Na saga do Santuário, a gente então descobre que ele é um cavaleiro de ouro, e ele é o único cavaleiro entre os 12 ali, né, entre os cavaleiros de ouro ali que estão presentes no Santuário, que não luta e nem se impõe contra os cavaleiros de bronze. Né? Muito pelo contrário, ele é o que fica ali defendendo a Athena flechada ali, a Saori caída no chão com a flecha no peito, durante toda a história. E aí, quando o Chaka de Virgem parte dessa pra melhor, ele vai querer sair da dimensão pra onde ele foi mandado, e ele entra em contato com o Mu.
através do cosmo, de uma telecinese louca ali. O Mu é telecinético também, esqueci de falar. É telecinético o nome? Tô tentando falar rápido. É porque ele é lemuriano, ele e o Xion são Eles são de outra raça, especiais. Tipo, eles não são, tipo, seres humanos que nem a gente. Eles são um povo perdido lá. E aí, o Shaka entra em contato com ele pra pedir ajuda pra sair dessa dimensão. E o Mu até fala, mas você consegue sair dessa dimensão sozinho? Eu falo, mas eu não tô sozinho, né? Eu vou trazer aqui o Ikki de Tô contracolo. com um homem aqui. Literalmente, o Ikki de contracolo. Eu vou trazer um peso. Então, a partir daí, você tem um primeiro motivo pra chipar os dois, né? O Mu é o personagem que o Shaka confia pra ajudar ele, num momento que, teoricamente, seria de vulnerabilidade. Aí a gente salta pra saga de Hades, e a gente fala que eu falo que a saga de Hades é uma das melhores sagas do mangá, exatamente por isso ele dá muito material pra gente shippar. E você tem toda a questão ali da batalha do Shaka contra o Saga, o Shura e o Camus. Eu já tô dando spoiler dos casais futuros, mas enfim. E assim, gente, eu não consigo esquecer a Ariana surtando. Eu sou de Hades. Sou super suspeita do porquê eu gosto desse casal. Mas você tem toda essa questão da batalha. Você tem ali o Mu é quem impede que os outros Cavaleiros de Ouro adentrem no local onde tá tendo a batalha do Shaka, por entender que aquilo é uma vontade do Shaka. O Mu é o primeiro a se colocar quando recebe o Rosário do Shaka, que ficou com o Saga. E é ele que recebe o Rosário, é ele que é o primeiro a querer tretar e fazer a exclamação de Atena. Então assim, você começa a ter um personagem que até então era calmo, né, sempre pintado ali como racional, como tranquilo e tudo mais. Você começa a ver ali que ele tem a situação toda em relação a envolvendo um outro personagem, que é o Shaka, mexe com ele, né? Então, e aí eu falo, gente, tá aqui, já me dá a carteirinha, me dá a passagem, tô subindo, não desembarco desse navio por nada. E depois ele entrega o Rosário de volta pro Shaka. Sim! Quando eles se reencontram. Então, assim, é um casal, um chip que você tem muita bagagem de como criar. É um chip que você tem muitos detalhes do canon mesmo, que você pode ali... Pô, eu tô defendendo por causa disso. Tem essa cena, tem isso, tem aquilo, né? Então, você tem ali bons motivos. Eu sou super suspeita de falar deles. Eu gosto muito de escrever com eles. A maioria das histórias que eu fiz pra Cavaleiros dos Zodíacos é envolvendo os dois. São personagens que eu gostei muito de desenvolver. Até porque... e eu vou ser super sincera, gente. Falando de signo, Áries e Virgem não se bicam. São signos que, se tem relacionamento, é um relacionamento muito complicado. Eu já tive. Mas é gostoso você escrever com os dois. E eu acho muito interessante esse casal. É um casal que, se deixar, eu fico falando. Porque, ao meu ver, tirando o Afrodite, que de fato tem uma feição bem andrógena, eles, pra mim, o Mu e o Shaka são os segundos personagens com feições mais andrógenas, ao meu ver, na história. Sim. Então, assim, é um casal que eu falo assim, eu gosto, eles ficam bem juntos, dá pra tirar um carro. Ai, meu Deus. Gente, eu fiquei quieta, eu tô me empolgando, fiquei quieta. Quem quiser defender mais aí, defenda. Falar contra. Eu não tenho nada contra o casal, Tanco. Não é que eu tenha contra, é que eu gosto mais do boi contrário, só isso, sabe? No começo, assim, eu achava que era um casal, assim, que muito sem fundamento, pra minha opinião. Porque, assim, só chamar, pô, amor, só você que consegue fazer isso daí. Então faz aqui pra mim, né? Me dá uma mãozinha. Eu achava, assim, muito fraco, assim. Embora o negócio do Rosário seja interessante... Eu acho que tem uma história, inclusive, envolvendo, né, o Lost Canvas também, que aproxima ainda mais, né, a questão do Cavaleiro de Virgem, junto com os lemurianos em geral, né? Então tem algumas pitadas, assim. E mais recentemente, nas outras obras de spin-off, eles são bem, assim... Eu acredito que eles aproximam muito, fazem bastante fanservice com os dois, assim, na minha opinião. Mas eu não gostava particularmente, porque eu não via, assim, muito clima entre os personagens, não via, assim, não tinha interesse em ver os dois juntos, embora eu tivesse gostado muito do Mu. Mas não é, assim, não chegou a odiar esse casal, sabe? É só que não é o meu, my cup of tea, sabe? Eu acho eles um pouco sem graça juntos.
Mas é uma opinião pessoal. Tá tudo bem. Só quero falar que todos os chips dessa conversa são válidos. Não é todos, é. Exatamente. Nenhuma dessas pessoas existem, tá tudo bem. Exatamente. A gente se mata após o Blindcast. Não, eu mesmo já li fanfics deles muito legais, assim. Muito bem escritos. Aliás, eu acho que alguns dos mais bem escritos estão nesse fandom. Desse casal. São as pessoas que são muito inspiradas pra escrever sobre eles. Agora a gente vai entrar no top 3. A Tanko, pra quem não sacou, a Tsushipa é o Mudiaris com o Aldebaran de Touro, correto? Exato. Que infelizmente esse não tá no top 3 dos próximos que a gente vai mencionar. Mas eu nem imaginava que fosse estar no top 10. Mas eu ia falar que das menções honrosas, que após a gente passar no primeiro lugar, porque a gente quer explorar os mais populares, a gente vai fazer menções honrosas. Não vamos tentar falar de todos os tipos, porque é impossível. Esse fandom tem mais de 30 anos, pelo amor de Deus. Mas a gente vai fazer menções honrosas por causa que não forem mencionados agora. Mas e no top 3, terceiro lugar, medalha de bronze do ranking de RPG mais populares de Cavaleiros do Zodíaco, temos o primeiro casal de Cavaleiros de Bronze até agora. A gente tava só falando dos Cavaleiros de Ouro, que seria o Ryoga de Cisne e o Shun de Andrômeda. Eu acho que foi o primeiro casal de Cavaleiros, tipo assim, que eu pensei... Terceiro lugar, nossa. Sim, eu achei que poderia ser mais popular, né? Terceiro lugar. Porque eles têm muita interação e muitas cenas Tem muita icônicas, né? Casa de Libra! Casa de Libra. A foto do episódio vai ser Casa de Libra, eu não me importo. É claro. Eu montei, acho que uma playlist pra eles uma vez, quando eu queria, tipo, montar uma playlist caso eu quisesse escrever fic. Então, se você quiser, porque o nome da playlist é Casa de Libra, eu acho. A gente vai linkar essa playlist, podcast, pode deixar. Eu tô curiosa pra saber uma coisa. O que vocês pensaram quando vocês viram a cena da Casa de Libra? Porque eu fiquei chocadíssima. Eles vão se beijar, sabe? O que tá acontecendo? Que na época eu não era Fujoshi, né? Eu ainda era uma taquinha normal. E... Aí eu fiquei, gente, que absurdo. Eles vão se beijar, sabe? Eu achei mesmo que eles iam se beijar. Eu fiquei bem chocada, Então, assim. nessa cena... Eu lembro que eu não era Fujoshi ainda, eu era bem criança quando eu vi essa cena. Eu tinha, tipo, 8 anos, então eu não pensei nada. Então, tipo, eu tinha 10 anos, porque eu e a Debbie, tipo, a gente deve ter visto mais ou menos na mesma época. E eu tava muito triste, porque quando eu era pirralha, o Ryoga era meu personagem favorito dos Cavaleiros de Bronze. Então, quando eu achei que ele tinha morrido, eu fiquei, tipo, arrasada, chorei vendo. Aí, quando o Shun apareceu pra salvar ele, eu tava nem pensando na coisa homerótica da cena, eu tava feliz que eu ia salvar o Ryoga. Eu também, e tipo, porque os meus favoritos eram o Shun e o Ryoga. Eu nem sabia que era Yaoi na época, né? Eu tinha 8 ou 9 anos, né? Convenhamos. Sim. Mas eu fiquei feliz porque eu pensei, nossa, o Shun é o máximo mesmo. O Shun é maravilhoso, o único com bom senso do ciclo, que não quer só sair cair pra porrada, sabe? Era muito assim. E essa cena no anime é muito fanservice, comparada com a do mangá, sabe? A mangá não acontece nada quase. Ele coloca o rostinho do lado do outro, deita em cima. No mangá é só assim, segurando ele enquanto ele tá deitado assim no chão. O Ryoga assim meio sentado, assim, não tem muita essa intimidade toda. Assim. Gente, a primeira vez... Vocês lembram que eu falei que a primeira vez que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco eu tinha, sei lá, 5, 6 anos? Sim. Eu era uma criança super inocente, gente, juro por Deus. E eu gostava muito do Shun, era meu favorito. Então, quando eu vi essa cena a primeira vez, eu quis chorar porque eu achei que o Shun ia morrer. Eu também achei que o Shun ia morrer. Porque teoricamente ele ia morrer, né? Que ele deu o colo. Exato, pra mim o problema era o Shun vai morrer, perdi meu cavaleiro favorito. Eu já tava assim, pô, o Cavaleiro do meu signo já é o vilão. Depois dessa cena comovente, né, do descongelamento lá do Ryoga na Casa de Libra, o Ryoga volta carregando o Shun, estilo princesa, né, desmaiado, e fazendo um discurso emocionante, chorando. Nossa. Ele guiou o seu cosmo dentro do meu corpo, havia estado congelado. Olha, É praticamente uma declaração de amor, cara. Isso daí é muito fanservice, isso. como criancinha eu não via maldade. Quando eu reassisti Cavaleiros, que aí eu já tava desvirtuada, gente, essa cena, a gente não tem nem o que falar sobre esse casal. Mais do que isso daí se autodefende, né? É um casal que ele se autodefende. Sim. Apesar que eu sou das três loucas ali, que não é meu casal favorito. Eu gosto do Shun e do Ryoga com outras pessoas, mas aí sou eu que sou das três loucas. Eles são dos meus favoritos também, os meus casais favoritos. Eu também adoro. Eu acho que ok, eu não tenho o que jogar contra eles. Eles se autodefendem, é isso. Eu não tenho nem falar, não, eles não ficam juntos. Gente, não, tá aqui. Contra fatos nem argumentos. Eu acho que dos Cavaleiros de Bronze, ele é o tipo que eu mais tenho interesse. Tipo assim, de ler fanfics, de ver coisas sobre. Provavelmente é o Ryoga e o Shun. Tem outros tipos de Cavaleiros de Bronze que também me divirto lendo e tal. Não tem problema de tipo o Shun ou o Ryoga com outras pessoas.
Mas é aquela coisa, Casa Livre é icônica, mas o que eu acho mais interessante comentar é que, tipo assim, a gente chegou no terceiro lugar, que a gente mencionou um chip com os Cavaleiros de Bronze, né? Que, tipo assim, o Seiya não tá em nenhum lugar desse ranking. É, né? Ele é o protagonista. Porque ninguém liga pro Seiya. Ninguém gosta do Seiya. Ninguém gosta Pois dele, é. exatamente. E eu acho que também porque o mais próximo que a gente pode dizer de romance que acontece em Sensei, porque a gente não tem romance Né? em Não Sensei. tem. É, Não. seria Shiryu, Shunrei. Tipo assim, é o Seiya, mas ainda assim eu acho interessante comparado aos dias de hoje, onde geralmente o protagonista, ele é no mínimo corrimão do fandom. Não sei, isso não acontece. Eles tentam, mas não dá, né? Assim, o que eu consegui encontrar, tipo, de histórico, assim, de doujinshi, vendo pela Surugai e pela Mandarake, é que no começo, antes de ter os Cavaleiros de Ouro, e aí os Cavaleiros de Ouro se tornarem os personagens mais populares de Saint Seiya, tinha muito mais coisas sobre os Cavaleiros de Bronze. E aí, parece que Seiya Shiryu era o mais popular dos chips com o Eu Seiya. tipo Shiryu, eu sou dessa turma. Inclusive, o que eu vi é que se a gente for pegar os primeiros doujins que fizeram de Cavaleiros nos anos 80, não era nem Shun Yoga, que era o chip mais popular, porque não tinha ainda rolado a cena da Casa de Libra. Era o Yoga e o Ikki, na verdade, por causa dessa coisa de que é a fogo e gelo. Sim. Sendo que eles também são dois personagens que quase nunca interagem, né? Tem a questão também que o Ikki enfia a mão no meio do peito do Da Ilha Yoga, de né? Andrômeda, Sim. realmente tem essa questão. Sim, voltando. Aí a gente fala desses chips depois, senão a gente vai perder o rumo da conversa. É, depois eu queria comentar algumas coisas sobre esse chip do Ryoga e do Fênix. Do jogo e do show. Eu acho que a Casa Livre é icônica, mas eu acho que mesmo assim, mesmo no início da história, antes de chegar à saga do Santuário e tudo mais, porque, né, eu tô relendo o mangá pelo trabalho, então, tipo assim, eu vejo que o Shu e Ryoga tem, tipo, muito conflito, tipo assim, de como lidar com o problema em questão. Que o Shu, tipo, não, vamos conversar com as pessoas do Ryoga. Não, foda-se, O Ryoga era muito revoltado no começo da história. Nossa, é Sim. muito revoltado. Na verdade, uma das impressões que eu tive quando eu assisti Cavaleiros sendo adulta é, nossa, o Yoga é muito mais burro do que eu lembrava que ele era. É, mas como a história diz que ele é inteligente, a gente ficava achando que ele é inteligente. Show don't tell, Kurumada, pelo amor de Deus. Se o Ryoga é inteligente, imagina o que é o Seiya, tá? Só É, né? Um pocotó, Mas né? tem que pensar que se a gente pegar os 5 Cavaleiros de Bronze, todos eles estão dividindo o mesmo neurônio e o Sim. Shu é o único que usa. Basicamente. É que a minha impressão é que, assim, eles eram pra ser, assim, aquele arquétipo clássico do grupo de 5, sabe? Sim. Five Man Band. Que tem o protagonista, tem o cara que fica disputando poder, sabe? Tipo, o Rafael das Tartarugas Ninja, sabe? Que no caso seria o Ryoga. Tem o inteligente, né? O crânio, que é o Shiryu, que sabe das coisas das mitologias antigas, não sei o quê, que treinou com o Mestre Ancião. Tem o cara, o revoltado, né? O lobo solitário, que seria o Ikki. E a gente teria o líder, obviamente, é o Seiya, e a mulher, que é o Shun, né? Que ele representa A energia emocional do grupo. a parte, entre aspas, feminina da coisa, entendeu? Mas aí, assim, eu acho que aos poucos eles foram ficando um pouco diferentes conforme a Sim. história foi correndo. assim. Já tá pra ir pro próximo. Você quer fazer mais um adendo, porque a gente falou muito de Eu tô chocada que é só terceiro lugar. Eu achei Sim. que seria mais popular. Eu também fiquei chocada. Mas eu acho que é porque os Cavaleiros de Ouro são foda, cara. Eles... Assim, eu lembro que quando eu via Cavaleiros na Tsunami, tipo assim, eu vi no início, tipo assim, saga dos Cavaleiros Negros, não, beleza. E começou a contar os Cavaleiros de Prata. Não, ok, legal. Chega na saga Santuário, você conhece os Cavaleiros de Ouro, você vai, tipo, tem todo o suspense de encontrar Cavaleiro, um por um, na Ordem das Casas. Eu só sei a Ordem do Zodíaco hoje, da astrologia por causa dos Cavaleiros, porque eu sei a Ordem das Casas. Sim, todos nós. Mas assim, quem gosta de Ryoga e Shun não pode perder o Sensei Assassin, episódio de Assassin, que é do Okada, né? Que é o mangá. Que é aí que ele extrapola mesmo de fazer eles serem um casal, sabe? Entre aspas, né? O Quase. que acontece? Eu não vi isso. É o mais próximo de um BL. Os dois, eles moram no mesmo prédio, em apartamentos diferentes e tal, e eles meio que adotam uma criança juntos. Não vou explicar mais detalhes. Incrível. Nossa, eu tenho que ler agora. Maravilhoso. Sim, é fantástico. Agora você me deu vontade de ler. Além de que o Ryoga, ele trabalha num bar que a dona do bar é tipo uma Okama, sabe? Eu acho que é um casal que, assim, no Assassin G, eles são muito bem trabalhados nesse ponto, Sim. no apelo que tem como casal. Eu acho muito legal isso. É muito legal. Esse é um que eu queria muito que fosse animado, mas nunca vai ser com aquele desenho confuso do Okada. Isso nunca vai acontecer. Mas é uma das melhores Se coisas. eu for ler esse mangá por causa de chip, eu vou culpar você, Tampo. Mas ok. Vale a pena. Eu com certeza vou acabar lendo só por causa do chip. Então você já vai todo mundo lembra o negócio do chip. Ok. Por que Cavaleiros dos Zodíacos faz
faz tanto sucesso por causa do chip. É só por Exatamente. Olha, tem mais de um chip que você vai gostar, Deb, te garanto. Que me dá tristeza, mas... Ok, vamos pro próximo. Top 2. Segundo lugar. Esse eu fiquei surpreso porque eu confesso que eu acho que o meu canal favorito de Cavaleiros é esse casal. Mas como eu falei, eu não vi muita saga de Hades. Tipo assim, eu vi muito, tipo, lendo o wiki, entendendo por fanfic qual era a treta do casal e eu fui curtindo. Muito porque, né, o casal de segundo lugar é o Keno de Gêmeos e Saga de Gêmeos. Incesto. Não, segundo, não é incesto não, tá em segundo ali, calma. É cheiro de incenso no ar. Isso porque a gente nem tocou no fato de que se a gente for levar o pé da letra o que o mangá fala, Yogurt não seria incesto também, né? Mas enfim. Ah, é verdade, essa era uma das grandes tretas. Ignora. Especialmente com o fandom da Espanha. É, mas quem se importa? Exatamente. Ok. Por favor, alguém explique a história do casal, que eu acho que, tipo assim, é meio óbvio porque são irmãos gêmeos com uma história trágica de que um teve que, tipo, tirar o outro do poder porque o outro era do mal. E depois o outro ficou do mal também. Então tem toda uma poesia trágica envolvendo os dois, mas quem quiser falar mais do casal, fique à vontade. Já foi basicamente explicado, né? Porque eles são um casal. É só isso, gente. Eu vou ser super honesta, é um casal que eu shippo. Eu gosto muito dos dois. Eu confesso que eu também gosto. Mas assim, se você for pegar no canon, não tem mais nada do que Não tem. além disso pra defender. Não tem, é só isso. Eles são gêmeos. É esse fio. Exatamente, porque assim, o Saga, durante o período que ele tá vivo como mestre e usurpador no santuário, o Kenon teoricamente tá morto. Quando você descobre que o Kenon tá vivo, o Saga tá morto. Quando eles vão se reencontrar na saga de Hades, eles vão se reencontrar pra tretar. E eles nem chegam a tretar. Tá? Então, assim, eu acho que eles nem chegam a se reencontrar, na verdade. Acho que o Kenon deixa o Saga passar. Eu acho que eles não interagem, na verdade, né? Eu acho que o Kenon deixa o Saga passar, porque o Saga tava indo pra sala do grande mestre e o Kenon fica pra tretar com o Radamante. Se eu tô bem lembrada, era isso. Então, assim, eles não têm o que defender. Esse casal é um casal que não tem como ser defendível. Pelo que a gente vê no canon mesmo da história, né? No cânone da história. Somente aquela parte mesmo dessa questão do... São irmãos gêmeos, que um é do mal e o outro era do bem. Teve que sacrificar essa questão de ser irmão pra não acontecer um golpe de estado. E, enfim, daí ele que dá o golpe, mas enfim. E assim, e aí eu falando como escritora que gosta dos dois. O motivo de eu ver os dois juntos é literalmente esse daí que vocês sabem. Enfim, são irmãos. Mais profundo no canon, não tenho que defender eles. Não. Assim, posso fazer uma comparação muito tosca? Claro. Claro, já fiz 10. Quem é que assistiu ou jogou as visual-novels de Higurashi no Naku Koroni? Só conheço de nome. Não, ainda não. Então, pra quem estiver ouvindo e te conhecer, se os dois fossem escritos um pouco melhor e tivessem interações significativas no canon, é a mesma coisa que a Mion e a Shion. É isso, no Higurashi. Tipo, eles são shippados pelos mesmos motivos que em Higurashi tem gente que shippa a Mion e a Shion, que elas também são gêmeas, e uma delas tem, tipo, a maldição do demônio nas costas e que vai herdar a família porque elas são Yakuza. E a gente não sabe que a Mion tem uma irmã gêmea até chegar num determinado ponto muito longe da história e depois ela é incorporada, enfim. Quem conhecer é por causa disso. Eu sei que isso é bastante clichê de coisa de gêmeos, mas será que ela se inspirou em Saint Seiya? Fico me perguntando. Não sei, acho que não. Isso é muito comum, cara. Como alguém que é gêmeo e procura personagem do mesmo signo que eu, é muito comum. É muito comum. Até desde Ruth Raquel tem isso também, mas... mas assim, não tô questionando. Assim, é um arquétipo que funciona, é um bom plot twist, mas tipo assim, já tá tão datado, eu acho que esse é o único motivo de shippar. Eu confesso que, assim, casais de chips de incesto, eu nunca fui muito fã desse tipo de coisa, principalmente porque eu acho chato, porque eu acho que o drama é sempre muito igual, que é o tipo de, somos irmãos, e não sei o que, não sei o que lá. É. Mas nesse tinha o fato também de que, tipo assim, que meio que age em volta disso, porque um teve que, de fato, prender, matar o outro, depende da pessoa do sua fique, e isso é mais interessante. Então, tipo, isso dá um gás pra esse casal, dá alguma matéria pra ele, porque muito é só a tragédia, eu acho meio chato. Esse não, tem a parte trágica, de fato, que acontece. E eu confesso que até hoje, quando eu shippo um casal que, tipo, que é irmão, geralmente é irmão cheio por causa desses dois. Porque tirando isso, idênticos, exatamente. Eu acho que assim, o bacana de você trabalhar com os dois, shippar os dois e tal, é exatamente isso. Você não acaba tendo como foco do drama deles essa questão deles serem irmãos. Muito pelo contrário. Muitas vezes, eles serem irmãos é o que causa que eles se gostem, né? Que eles se amem e tudo mais.
Mas você tem muito essa questão mesmo do, eu tive que prender você, me desculpe porque eu tentei, sei lá, te matar pra assumir a armadura. Você tem ali uma saga de motivos pra fazer que os dois fiquem juntos. Ou muitas vezes, no meu caso, é só porque os dois ficam legais juntos mesmo. Então. Que Eles são legal. gêmeos. Eu acho que até no Lost Canvas também tem isso. Eu acho que todo cavaleiro de gêmeos é fadado a ter que brigar com o próprio irmão pela armadura. E aí fica, porra, mas um de nós vai ser do mal, não quero ser do mal, e no final eu sou do mal, sabe? Sim. Sim. Mas a minha grande desculpa pros dois é porque ter só um quando você pode ter dois, né? Então, pra mim, o Kenan e Saga é exatamente isso. Essa é a lógica. Eu só fico surpresa ele tá tão alto. Também, eu achei que fosse ser o 6º lugar, sem trocadilho. Eu não imaginei que tinha tanto shipper assim dos dois. Eu acho que eles são tão bem colocados em relação ao rank, né, em segundo lugar, exatamente porque Cavaleiros dos Zodíacos é muito forte na América Latina, né? E esse tipo de chip extremamente clichê, envolvendo família, envolvendo dramalhão, isso aquilo, é muito forte aqui na América Latina, né, gente? Faz sentido, eu nunca pensei nisso. Faz sentido, real. Eu acho que é por isso, tá? Eu não vejo outro motivo. Não sei como é que é a estatística do fandom japonês, tipo, se eles Eu acho estão que bem... eles gostam bastante, eu já vi bastante. Inclusive porque, pelo que eu saiba, o fandom japonês, tipo, há muito saga com a Saori, então... sei lá. Tem um pouco disso. Eu já tive esse desprazer. Eu entendo por quê, mas não, sabe? Chip hétero não, tá proibido. Mas ok. Ok. Então, sendo assim, vamos pro primeiro lugar. Primeiro lugar. Surpresa de ninguém. Surpresa de ninguém. O primeiro chip mais popular de Cavaleiros é Milo de Escorpião e Camus de Aquário. Zero não ficou. Todo mundo sabia que era esse. Todo mundo já sabe, mas explique por que o chip é popular, vai. Vou me focar na série clássica, mas eu vou depois puxar coisas de outras séries e spin-offs pra explicar esse casal, além deles serem... Por que ele é tão conhecido, tão famoso. Você tem logo na primeira, ali na série, na saga das 12 casas, Yoga chegando ali com o Shun, todo morto ali, né, depois de reviver da casa de Libra. Você tem ele chegando, Milo de Escorpião. O cenário ali em Escorpião, tá o Seiya e o Shiryu fudido no chão, porque o Milo é foda. Olha eu defendendo os cavaleiros. Não é do meu signo, mas eu adoro o Milo, gente. Eu vou defender bastante ele. Eu também adoro. Eu adoro o Milo porque eu acho ele um fudido. Olha, sabe? eu acho ele burro, fudido, eu amo ele. Sou muito apaixonada por ele. Exatamente. Eu adoro personagens que faz besteira, que é burro. Sim, eu também gosto, mas eu acho que o Milo se destaca porque muita gente, Cavaleiros, em geral, são personagens muito íntegros. São tipo, não, justiça, pelo bem da Atene, não sei o que lá. Até o Afrodite que o pessoal tende a descaracterizar é um personagem desse tipo. E o Milo é um que quebra, porque você gosta dele porque ele é um fudido, sabe? Então, mas você tem lá e você tem o Yoga já passa, eu não lembro se é pro Seiya ou pro Shiryu, acho que é pro Seiya, ele passa o Shun desacordado lá pra ele e fala, não, eu vou tretar com o Milo. E aí você tem a luta do Ryoga com o Milo. Pra quem não sabe, o Ryoga é discípulo do Camus. E aqui eu estou pegando no mangá e ficando apenas no mangá porque o Cavaleiro de Cristal que tem no anime é uma grande fantasia de alguém que cheirou muito forte alguma erva. E ficou horrível esse negócio de mestre do meu mestre. Mestre que do bobagem. meu mestre. É que assim, em defesa da Toei, eu acho que o Kurumada também não sabia que o Camus era o mestre do yoga. Não, então... não. Exato. Também acho, tá? Mas você tem ali a briga, então, no Milo e do Ryoga lá, pá, o Milo começa a furar o Yoga com as 5.000 agulhas escarlates lá que ele joga e tal. E no final você tem o Milo poupando o Yoga, porque ele reconhece o valor do Yoga como um cavaleiro. E nessa cena ele fala com o Camus. Exato. E dá a entender que, assim, que ele vai testar o rapaz, sabe, pro Camus, entendeu? Que eles são muito amigos e eles vai querer ver a integridade. Se for verdade, ele vai ajudar, entendeu? Dá a entender que eles têm uma intimidade grande. A partir daí você já tem o primeiro banquete dado pros dois, né? Então, assim, você já tem essa questão do Milo ali com o Camus e tal. Aí você vai ter na saga de Hades o Camus voltando, né? Ali ele volta como um espectro, com uma Sapori e tal. E você tem o Milo tretando com ele quando eles se encontram. E assim, eu lembro até hoje que a cena que eles se encontram pela primeira vez na saga de Hades é depois da morte do Shaka.
E você tem, né, primeiro ali as duas exclamações de Atena, que é um golpe ali que é dado por 3 cavaleiros ao mesmo tempo. E se você vê na posição, o Milo tá de frente pro Camus, então você já começa a ter ali aquela questão do você é o cavaleiro que eu mais me importo, então é com você que eu vou tretar logo de cara. E depois você tem a cena toda dele subindo o resto das escadarias, de Virgem até a sala que fica a Atena lá, a sala do Grande Mestre, do Milo, do Mu e do Aioria, carregando o Saga, o Shura e o Camus. E o Milo está levando o Camus. Ele está carregando o Camus. Puto da vida com o Camus ali. Puto, você vê claramente. O Milo, ele esgana o Camus, né? De tão puto que ele fica. Na hora que a Atena morre, né? Depois... Quando eles chegam lá na sala do Grande Mestre, a Atena dá a adaga pro Saga e fala, me mata, isso, aquilo. E aí você tem a Atena morrendo e você tem aquela cena do Milo estrangulando o Camus, né? E você vê, assim, o Milo chorando, estrangulando o Camus, e você fala, meu Deus do céu, não tem nem como defender mais. Ele me entregue. Eu acho que, tipo assim, é aquela vez que as pequenas ficaram, escreve isso. É aquela coisa, tipo, você era o meu melhor amigo e tô muito decepcionado, sabe? Seu fudido. Exato, você me traiu e eu não esperava isso. E a gente vê que é só uma coisa, assim, do momento que ele tá com raiva e depois ele solta, sabe? Então, assim, você tem 2 cenas que são muito importantes do porquê esse chip existe. Primeiro na primeira saga ali das 12 casas e depois na saga de Hades. E agora eu vou além. Eu fiquei pensando muito sobre esse chip. Eu gosto muito dele. Eu não gostava no começo, mas também hoje é um dos meus favoritos, se não for o favorito. Você tem, e aí pegando só de spin-offs, eu vou me atentar primeiro a Milo e Camus. Eu brinco que o relacionamento do Milo e Camus é uma grande DR. É aquele relacionamento que vive a tapas e beijos. Você vai ter ali no primeiro filme de Cavaleiros que saem aqui pro Brasil, você tem na saga do Abel mais ou menos ali uma fake da saga de Hades, que o Abel vai e revive alguns Cavaleiros de Ouro que tinham morrido nas 12 casas. Pra quem não sabe, o Camus bate as botas nas 12 casas. E o Camus é um dos que é revivido. E aí você tem ali na saga de Abel a primeira, que eu brinco, a primeira DR dos dois, do Milo e do Camus, exatamente nessa situação, do Camus sendo um traidor, né? E o Milo ali no tretar com ele de novo. Acontece uma tretinha. Uma tretinha muito no campo só das palavras, tá? Eles não brigam de verdade, se eu tô bem lembrada. Esse é o primeiro caso. Aí você tem na Soul of Gold, que é os mais recentes, você tem de novo. E Soul of Gold, pra quem não sabe, é um spin-off que a Toei fez pra vender mais bonequinho e eles aproveitaram e meteram muito fanservice de Cavaleiros de Ouro. É isso, exatamente. Assim, eu acho que quem fez o roteiro de Soul of Gold literalmente era a escritora de fanfic de Cavaleiros de Ouro, tá? Tem uma objeção a Soul of Gold. Naquela hora que o Milo luta o Shura, tinha que ser o Camus ali, eles deram muito mole, ficou tudo errado. Ah, sim. Mas você já tem todo o cenário ali do Camus de novo sendo um traidor, do Milo ficando puto com ele, e você tem tudo de novo, o repeteco dos dois. E o Milo sendo burro e saindo na frente, fazendo merda, Como morrendo sempre. primeiro, praticamente. Não, como sempre não, tadinho. Achei que ia ser o Debaran, mas não foi. Mas você tem ali essa relação do Milo de Escorpião e do Camus de Aquário sempre muito sendo aproveitada por causa desses cenários. E aí eu vou, né, todo mundo sabe, infelizmente, que Lost Canvas não é canon e tudo mais. Eu brinco que Lost Canvas é o spin-off de Dor de Cotovelo do Kurumada. Mas você vai ter ele no Lost Canvas, e aí eu acho que foi a sacada de ouro da Shiori, que é quem fez a mangaka responsável pelo roteiro. Pra quem não sabe, o Lost Canvas seria a história, a Guerra Sagrada que acontece antes dessa guerra que a gente vê na história clássica. Mas você tem ali naquele momento, a Shiori, ela cria os Cavaleiros de Ouro novamente, que são basicamente os Cavaleiros de Ouro da saga clássica, cuspidos e escarrados, com outros nomes e mais bem desenhados. E ela cria uma relação do Cavaleiro de Escorpião com o Cavaleiro de Aquário desde aquela época. Que ela cria o Cavaleiro de Escorpião dela, que é o Cardia. Ele é um cavaleiro que ele tem um problema cardíaco, que isso faz com que o sangue dele... Pera. Ele tem um problema cardíaco e o nome dele é Cardia? É. Criatividade nota 1000. Escola Hirohigaraki de nomes. Mas isso faz com que ele tenha uma temperatura corporal muito alta. E pra ele conseguir sobreviver, ele tem que ter a temperatura corporal dele sempre controlada por alguém de fora. E quem é o cavaleiro que controla temperaturas negativas, abaixo de 0 e lá? O Cavaleiro de Aquário, que é o Degel. Então o Degel vai apagar o fogo do Cardia. Ah, entendi. Do Cardia. Exatamente. Eu brinco que a Shiori devia ser uma shipper fantástica dos dois.
Porque ela cria ali os personagens dela, que já faz ter essa interação. O Card e o Degel, inclusive, eles eram pra estar nessa lista, se eu for considerar todas as séries de Cavaleiros, considerando os spin-offs, sei lá, considerando mundos alternativos, considerando tudo que já saiu de Cavaleiros, o Card e o Degel, eles acho que ficam em 5º ou 6º lugar, pra vocês entenderem o poder que eles têm como chip por eles mesmos, tá? Eles não são fraquinhos assim. E Milo de Escorpião e Camus de Aquário, você tem nesse banquete todo que, né, dessa relação dos dois, os dois serem amigos, de considerar ou não, de ficar com raiva ou não, de estrangular ou não, de sei lá o que mais. Você tem tudo isso, assim, logo de cara. E, gente, é um prato maravilhoso pra brincar com os dois. Eu só queria comentar aqui, eu não quero falar muito de Lost Canvas porque não é o objetivo de focar na série clássica, mas eu acho muito engraçado porque, assim, não li Lost Canvas, eu não tive contato com Lost Canvas, eu conheço só de nome, mas no trabalho eu tive que ler o Gaiden, que é focado nos Cavaleiros de Ouro, focado nos passados de cada um. Aí quando eu fui ler o volume do Cardia, e eu fui ler todo o lance dele, e eu fiquei, não, pera, eu lembro que eu fiquei, não, pera, calma, não, é isso que tá acontecendo, é isso que eu tô lendo, eu não tô louca, foi muito essa reação Eu amo mesmo. esses Gaidens. Exatamente porque é isso, assim. Eu não tô me inteirando mais, o Lost Canvas, ele vai ter ali depois, eu poderia ter colocado um outro ponto que acontece com o Card e com o Degel, mas como não é o foco, a gente tá trazendo aqui pra saga clássica. Sim, eu ia até falar pro público, se você estiver ouvindo, se você quiser que a gente faça um projeto só sobre a Lost Canvas, que aí eu sento e leio esse negócio de uma vez. Eu também proponho a ler. Eu sou obrigada a ler o Lost Canvas. Eu também proponho a ler. Ai, gente, vocês não sabem o que estão perdendo! É muito bom, mas é que eu parei no meio, já esqueci tudo, tem que voltar do começo. Vocês podem falar com a gente pelas redes sociais, lembrando que o Blind tem um apoio. Se você quiser entrar no nosso apoio, você faz de R$5 pra encher o nosso saco pra ler Lost Canvas, é sempre uma boa. Mas pode continuar, Keiko. Mas voltando, vou só ficar no Milo e no Camus. A gente, você já tem um puta cenário pra trabalhar com os dois. Eu gosto muito de trabalhar, né? Você vai escrever os dois de um modo geral, assim. Você tem, nossa, muito, muito, muito cenário pra brincar com eles. O Camus, normalmente, como ele foi mestre de Cavaleiros de Bronze, né? Ele foi mestre do Yoga, ele foi mestre do Isaac, né? Ele tem ali uma bagagem. Ele normalmente é tido como um personagem um pouco mais culto, um pouco mais calmo, um pouco mais, sei lá, até com instintos paternais, né? Do que outros Cavaleiros de Ouro. E o Milo, normalmente, você vai ter aquele cavaleiro, que é aquele personagem que é o contrário, né? Aquela oposição sempre. Isso acaba caindo muito no gosto do pessoal. E eu, sinceramente, é um casal que eu gosto muito. Sou super suspeita, até porque quando eu me afundei nesse fandom mesmo, fanfic e tal, escrever... Eles foram o primeiro casal que eu escrevi de Cavaleiros. Acho que era o que eu mais lia na época. É que mais tinha também, pô. Tinha muita coisa de Camus e Milo. Eu acredito até que uma parte da popularidade, antes de vermos o Hades ou Soul of Gold, era justamente pela questão de que tinha pessoal, shippers massivos, assim, de Camus e Milo, e fanarts e fanfics massivos. Tanto que até hoje é o mais popular, né? Uhum. Até hoje, se alguém me recomendar uma boa de Milo e Camus, eu vou ler, sabe? Não é uma coisa que impede. Eu acho interessante, assim, eu tenho a sensação de que, às vezes, o Camus foi criado em função do Milo, porque é uma coisa, assim, de teoria da conspiração, né? Porque o Milo de Escorpião, teoricamente, ele ia ser o mestre do Ryoga, se eu não me engano. Uhum, sim. Mas o Kurumada mudou de ideia e criou o Camus. Então, eu acho, assim, eu acho interessante que um meio que foi criado em função do outro, assim, pra balancear o outro, pra equilibrar o outro. Eu achei uma coisa legal, assim. E tem também a questão bonitinha, né, de que um ficou cuidando do discípulo do outro e coisa e tal. É bem legal. Sabe que eu tô tendo uma realização assustadora com a Keiko explicando a graça do Camus. É tipo assim, explicando a dinâmica deles, o histórico deles, o que acontece no Lost Canvas também com um casal que é basicamente de Ctrl-C, Ctrl-V desse casal. É que eles me lembram muito, tipo, eu ainda tô lendo, então isso pode ser, tipo, pode ser muito suposição da minha cabeça. Assim como a Debbie fez a comparação com o Higurashi, do Keanu e do Saga, o Milo e o Camus me lembram a dinâmica do casal principal de Modal Zushi. O que me faz perceber que a gente dá a volta, mas a gente vai continuar gostando do mesmo tipo de casal. E tem mais uma coisa a ver com esse casal, hein? Eles são de Aquário e de Escorpião. Não, vai tomar, me recuso. A gente deu tanta volta pra voltar pro mesmo lugar, ele não muda, a gente nunca vai sair disso aqui. Tanto que eu tenho fanart dos dois. Meu Deus, caraca, eu tô essa realidade na minha cabeça, tipo assim, explodiu agora. Você vai gostar desse casal também. Tem muito a ver, sim. É a certeza de que eu vou gostar de Mudar a Justiça. É a pior realização que eu tive agora. Mas aqui. Paty, você acabou de fazer a minha cara cair, porque eu não vou ter mais desculpas pra dar pra minhas amigas que eu não vou ler Modal Zushi.
Caracas! Acabou, eu já tô lendo, vamos ler isso A aí. minha desculpa é que eu não consigo entender quem que é quem por causa dos nomes. Ah, mas se você assistir alguma outra coisa extra, você consegue colocar os nomes. Eu também tinha dificuldade, mas eu assistia o Dorama, que também não é tão bom quanto o livro, naturalmente, mas assisti o Donghua e aí você consegue pegar. Não, ok, mas depois a gente volta. Se vocês quiserem, aliás, se quiserem Black Sushi, lembrando, a gente tá saco pra fazer, porque eu sinto que se a gente fizesse, ia explodir de gente buscando a gente, mas ok. Eu acho que é isso pro top 10 de Cavaleiros. Eu queria trazer uma curiosidade, Paty, eu posso? Desculpa. Pode, vai. Quando a gente fala que Milo de Escorpião e Camus de Aquário é um casal forte no fandom, o levantamento que eu fiz foi utilizando 2 sites diferentes, que foi o AO3, né, que o fandom de Cavaleiros ainda não é tão forte no AO3, incrivelmente, tá? Mas eu também fiz o levantamento no Fanfiction.net, fanfiction.net, que é a antiga casa de fanfics que, né, enfim, da minha época. Pelas contas de soma, de fanfic, de quantidade dos personagens, e aí eu tô trazendo assim muito, muito, muito por cima. Gente, a diferença do primeiro lugar de fanfic para o segundo é mais de 1.300 fanfics. Então assim, só pra vocês terem uma noção de diferença do quão forte Milo de Escorpião e Camus de Aquário é. Então, assim, não é nem de perto. Do segundo até o 10º são diferenças de casas de centésimos, muitas vezes. Mas do primeiro lugar, de Milo e Camus, pra Canon e Saga, é mais de 1.000 fanfics de diferença. Então, assim, não tem nem o que você falar, é o mais forte do fandom. Você pode não gostar, eu sei que tem muita gente que não gosta, por qualquer motivo que seja, mas é o casal mais forte do fandom, inegavelmente. Acho que ninguém tenta negar, mesmo se você não vai com a cara do chip, você não tem como negar que é o mais forte de longe. É até bem impressionante, porque, por exemplo, o Haikyuu tem os jeito mais populares, mas a diferença, sei lá, do top 3 não muda muito tanto assim, tipo, é uma diferença, tipo, de 1.000 de diferença, mas, pô, um tem 7.000, outro tem 6.000, no final não mudou tanto, pra Cavaleiros é bem gritante a diferença. E eu queria trazer uma curiosidade sobre um casal, foi citado, Ikki de Fênix e o Hyoga de Cisne. Acredito que o único casal BL que é realmente, entre aspas, oficial, seria o Ikki e o Cisne Negro, né? Nossa! Porque existe uma publicação, Kurumada Suikoden Hero of Heroes, que tem um doujinshi da Yunkoga. E nesse doujinshi, o Ikki é amante do Cisne Negro. Então, lembrando que Yunkoga é autora de Loveless, publicado no Brasil. Sério? como o Kurumada geralmente ele tem essa postura de que tudo que é feito é canon, de certo modo isso seria canon, entre muitas aspas, sabe? Não, eu tenho que ver isso, peraí. Mas eu acho que, mesmo você pegando no canon, não levando em consideração o doujinshi da Meu Yunkoga, Deus. mano, você tem a cena, e aí eu vou falar do mangá, gente, desculpa, eu não consigo levar a sério isso no anime, mas você tem no mangá que o Cisne Negro, quando ele morre, ele basicamente se sacrifica pra mandar informações pro Ikki, sabe? Então assim, pô, aí você já tá entregando um puta pano também pra você falar, tem coisa aí. Que eu acho também porque os Cavaleiros Negros, a gente nunca vê, tipo, qual é a deles, né? O anime presume que são só uns doppelgangers do mal e o mangá fica meio implícito que não, que são realmente pessoas que treinaram junto com o Ikki, só que a gente não fica sabendo nada sobre eles. Eu ia falar que a gente já passou quase 2 horas de gravação já. Será que a gente tem que dividir em 2? Provavelmente, na verdade, eu acho que como a gente já passou todos, acho bom a gente se organizar pra fazer um segundo episódio posteriormente, focando em todo mundo que não é o top 10. Eu falei que eu posso ficar horas falando de chips de cavaleiro. Então, eu proponho a gente ler o Lost Canvas e fazer uma parte 2. Outro episódio de 2 horas? E aí junta com o Lost Canvas e junta... Isso aí, vamos fazer isso? Pode ser. Eu sinto que o público vai curtir, porque, meu Deus, se esse for o episódio mais longo do Blamecast, eu justo de Cavaleiros, eu me recuso. Algum vai ter que passar de 2 horas. Mas ok. Mas, caraca, é incrível. Achei, não tem... Acho que fala, o mangá é raso, os personagens são rasos igual um pitch, mas a gente tá aqui há 2 horas falando do negócio. Assim, eu vejo que exatamente por ser tão raso a história, os personagens como um todo, você tem muita coisa pra criar. Você tem uma porta escancarada pra você criar. E a brincadeira dos chips em Cavaleiros é exatamente isso. Você surtar em cima de coisas, muitas das personalidades que o pessoal trabalha com chips é focado nos signos,
né? Então, como que eu vou fazer a leitura do signo ali? Vou transportar pra lá. E você vai criar. E é isso que eu acho que vai trazer muito conteúdo. Às vezes nem tem a ver com os personagens, né? Tem gente que coloca o signo e pronto. E tem gente que só coloca o jeito do personagem. Gente, o mundo de fanfic, inclusive, de Cavaleiros dos Zodíacos é um mundo completamente à parte do canon de Cavaleiros dos Zodíacos. Com certeza. Tá, fazer o episódio inteiro. Inclusive, nosso episódio antigo do Blindcast, que ele fez um episódio sobre fanfics, e toda uma sessão só sobre fandom de fanfic de Cavaleiros, pra quem quiser ouvir. É bem antigo, é pra tu ter noção, né? É um buraco pra fazer vários episódios separados de Cavaleiros. Porque eu queria muito falar dos outros times, mas nós esse negócio vai dar 3 horas, vai ficar enorme. Eu não quero fazer podcast, a gente não vai ser xadrez verbal do BR. Por que não? Porque é cara de tá. Exatamente. Vai ser muito caro editar isso aqui. Então o povo tem que apoiar o Blime, pro Blime ter dinheiro pra virar o xadrez verbal do BL. É isso. Ok, então tá. Eu, infelizmente, vou encerrar. A gente vai para as palavras finais e vamos encerrar. A gente queria muito continuar o programa. A gente vai fazer uma parte 2, a gente vai se planejar, vai assistir Los Camas, tudo bonitinho. E aí a gente continua falando. Se algum chip que a gente queria que você mencionasse não foi mencionado, por favor, manda mensagem, fala com a gente, comenta nas redes sociais, que aí incentiva a gente a fazer mais coisas. Foi muito divertido falar com vocês. E eu pedi pra vocês darem as palavras finais, tipo assim, último adendo, sejam rápidos, se esse negócio não ficar mais longo ainda. Vamos lá, primeiro, Debbie. Eu acho que é isso, né? Basicamente, Cavaleiros é todo um universo que se presta a ser explorado, e eu sinto que Cavaleiros é meio que nem Touhou Project, lá, os jogos do Oujinshi, né? Que o povo, tipo... Que Touhou, ele tem também uma puta lore feita pelos fãs e tudo mais, exatamente porque as personagens são rasas que nem uns pires, só que elas têm designs legais. Não desenho bom, porque também é a mesma questão de que o desenho não é bom, mas a ideia é boa. E isso junta fãs que querem desenvolver o negócio. Então eu acho que esse tipo de história que tem um monte de conceitos legais, só que não sai do conceito, acaba juntando mais gente do que outras que às vezes são mais redondinhas, digamos assim. E... acho que é isso. Eu esqueci de falar na introdução que eu sou quadrinista e que estou escrevendo um BL, que no momento está num breve hiato, eu preciso voltar a escrever, eventualmente. Até o final do ano a gente tá de volta, que chama Forget Me Not. Tá no Webtoon, tá no Tapas, tá no Funktoon, tá? É isso, gente. Leiam. É um BL slow burn, mas que eu prometo que vai chegar lá. Gente, é isso. Pode ir, Keiko. Obrigada por vocês aguentarem eu falando 2 horas de Cavaleiros. Eu posso ficar muito mais. Eu tenho muito carinho por essa série, não, apesar de tudo, né? Como eu falei logo no começo, é uma série que pra mim tem muita nostalgia. E meu envolvimento com ela foi muito forte, principalmente no fandom, lá no começo dos anos 2000 e alguma coisa. Deem uma chance pra Cavaleiros do Zodíaco. A história é fraca. O anime é fraco. O mangá é fraco, mas dê uma chance pra conhecer os personagens e ler as fics. Ainda hoje a gente tem produções muito boas de fics nesse fandom, de muitos chips diferentes do que foi desse ranking que a gente trouxe. Tem muitas opções pra chips, e vão ver com olhos abertos, né? A gente falou aqui acho que o tempo inteiro, eu gostaria muito de reforçar isso. A gente falou só dos 10 mais famosos, muitos dos quais são chips que eu gosto, acho que chip que a Debbie gosta, que a Tanko gosta. Mas assim, não deem hate principalmente no chip do amiguinho, tá? Tenham uma visão muito aberta de respeitar. É um fandom que possibilita muitas combinações, que possibilita você juntar muitos personagens. E sempre, assim, esteja aberto a conhecer coisas novas, principalmente nesse fandom, porque ele te dá muitas oportunidades. Às vezes tem histórias fantásticas de um chip que você não gosta e que você tá perdendo por causa do chip. Então, dê só esse adendo que eu gostaria de deixar aqui, de deem as chances e principalmente respeitem chips amiguinhos, tá bom? Mesmo que não seja o seu chip. É isso, gente. Se vocês quiserem falar mais de Cavaleiros comigo, me chama aí pra sentar num café que eu fico, sei lá, vira a noite com vocês, vira o dia com vocês. É isso, beijo. Vai lá, Tanko. Então, né, se não fosse Cavaleiros, eu nem estaria aqui pra começo de conversa, não ia ter Blind. O Blind a gente iria ter Cavaleiros. Exato. Então, assim, eu devo muito a Cavaleiros. Eu acho que Cavaleiros, eu nunca vou ter uma relação com outro mangá, com outro anime, como eu tive com Cavaleiros, porque justamente pelas qualidades que já comentamos, que me fez sentir que era possível pegar os personagens e escrever sobre eles e dar a minha própria forma a eles.
Enfim, é isso. Cavaleiros o Eterno é ruim, mas eu gosto e tal. E eu acho que eu não consegui nem falar sobre o meu casal favorito, que é o Debaran e Mu, que vocês devem ter entendido nas entrelinhas, né? Aliás, touro carneirismo forever. E é isso. Eu fiquei muito feliz de poder conversar com vocês sobre essa série, que é tão importante pra gente. Novamente, eu agradeço a todo mundo que participou. Eu fiquei surpresa. Ficou tanta coisa faltando e ainda assim falou tanta coisa. A gente vai se esforçar pra tentar fazer uma parte 2. Não agora, mas tipo no futuro, assim que possível. E se você quiser conversar mais com a gente, pode encontrar o Blime em todas as redes sociais, @BlimeAoi ou @Blime no Blue Sky. A gente tá sempre disposto a conversar, quiser bater um papo, mandar uma mensagem. Também tem o nosso Discord para apoiadores, para você poder manter o Blime aceso e conseguir ainda incentivar a gente a falar ainda mais de cavaleiros e outros tipos de chip. Aí gostaria muito da sua colaboração, se possível. Todas as informações, os links que a gente mandou nas redes sociais vão estar mencionados na descrição do podcast e nas redes sociais quando a gente divulgar. Muito obrigada a todo mundo que participou. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente de quando você está ouvindo. Até a próxima e bye bye! O Blimecast só é possível graças aos nossos apoiadores. E uma nova recompensa do nosso apoio é o agradecimento ao final do Blimecast para os apoiadores do tier Bolo de Limão, nossa categoria mais alta. Aqui vão os seus nomes: Yu Caraço, Poki Esukiro, Enderia Selvia de Souza dos Santos, Scarlett Bolden, Milenei, Yara Rivelli, Caroline Mendes da Silva, Sasha Adriel Soares da Silva, Fernanda Satori, Anderson Honório Nunes, Larissa Kaori Takara, Clara Emídio Correia, Érica Fernandes e Celeste Lackley. Muito obrigada a todos e até a próxima!